E aí, Fael aqui. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e comentar o que você está achando. A história começa em uma academia mágica, onde o talento para a magia é altamente valorizado. Nosso protagonista Will não tem aptidão para a magia e se pergunta se há alguma esperança para alguém como ele sem talento avançar na academia. Ele não tem certeza, mas frequentemente vai à masmorra para matar monstros e ficar mais forte, mesmo sem poder usar magia. Um dia, na academia, um distraído Will é chamado à frente da classe. Ele é instruído a conjurar uma chama usando um catalisador, mas Will treme de medo por sua falta de talento mágico. Naturalmente, ele falha em conjurar qualquer coisa, e toda a classe ri dele. O instrutor fica desapontado, pois essa academia é prestigiada, e é embaraçoso que Will não consiga usar nem mesmo a magia mais básica. Isso deixa claro para o instrutor porque Will é considerado apenas um bom aluno quando se trata de notas. Ele diz que Will está completamente além de qualquer ajuda. Nesse momento, um estudante chamado Sion conjura uma chama incrível de seu assento. Sion pede desculpas insinceras, dizendo que estava apenas tentando ajudar o Will. O instrutor apaga a chama e declara que isso é um exemplo de como, neste mundo, a supremacia da magia é absoluta. A magia é força e os magos são os heróis. Na academia, o talento de um estudante para a magia determina seu status. No entanto, um aluno sem talento que não consegue usar um pouco de magia não tem direito de estar em uma academia que produz sábios poderosos. Após a aula, Sion zomba de Will por ir novamente à masmorra, dizendo que ele está apenas indo lá para derrotar monstros fracos e conseguir alguns créditos. Uma garota chamada Colette intervém, mas Sion não entende por que uma aluna de honra como ela defenderia alguém tão insignificante. Colette declara que Will é o aluno mais esforçado que ela conhece e se recusa a deixar alguém insultar o seu amigo. Todos ficam chocados ao ouvi-la falar dessa maneira, mas Sion aponta que é preciso mais que esforço para se tornar um mago e que Will não tem chance de se tornar um. Sion termina de desperdiçar seu tempo com alguém sem talento como Will. Ele concorda com o instrutor e diz a Will para abandonar a academia, mas Colette diz a Sion para ir embora. Colette consola Will, apontando que há algo de errado com o professor, mas Will não pode culpá-lo, pois ele está certo. Will faz um comentário lisonjeiro e diz a Colette que enquanto tiver uma garota tão bonita com ele não se importa de mais nada. Colette fica muito envergonhada e Will se desculpa, dizendo que foi ensinado desde jovem a elogiar as garotas. Ele diz que a beleza dela é completamente objetiva, o que a deixa ainda mais constrangida. Colette se lembra de que é herdeira de uma nobreza e deve permanecer composta. Nesse momento, Colette fica preocupada porque Will ficou completamente silencioso. Ele explica que está apenas admirando como o dia está bonito. Colette então explica que os Magos de Vender, os magos mais poderosos, continuam a sustentar o céu. Há muito tempo, as pessoas estavam presas na escuridão e nem sabiam da existência do céu. O mundo estava sendo aterrorizado por algo chamado de Hóstia Celestial, mas 5 magos se levantaram contra eles. Os magos mandaram os invasores embora e lançaram um selo sobre o céu, enquanto trazem paz ao mundo. O título Magos de Vender é dado apenas aos mais fortes e tem sido passado de geração em geração. Quando Will era mais jovem, uma garota chamada Alaria contou-lhe histórias sobre o que há do outro lado do céu. Disse que há um belo pôr do sol, que torna todas as coisas de um vermelho brilhante. Ela pensava que, se eles pudessem tornar Magos de Vender, então poderiam ver o pôr do sol. Will queria que eles vissem juntos, então juraram que veriam. Will percebe agora que era apenas uma promessa infantil, mas Alaria era uma verdadeira promessa. Ela tinha um talento incrível e se tornou a mais jovem a ganhar o título de Magos de Vender. Por causa disso, ela partiu para a Torre Superior e Will foi deixado para trás. Will não consegue desistir da promessa que fizeram, então ele trabalha duro para poder ficar ao lado dela um dia. Depois disso, Will é repreendido pelo professor Winner por ir novamente ao calabouço. A pior parte é que Will foi ao 7º andar e o Winner teme que Will perca sua vida um dia. Will pede desculpas e timidamente pergunta sobre seu crédito, o que deixa o professor Winnie ainda mais irritado. Will eliminou um guarda maligno no calabouço, então Winnie o recompensa com 2 créditos. Will não poderia estar mais feliz, e Winnie fica chocado por ele não ter desistido de se tornar um Mage de Vender. Will se pergunta o que há de errado nisso, então Winnie explica as dificuldades que ele enfrentará. Antes de ir para a torre, Will terá que avançar para o Instituto Superior. Para isso, ele precisa ser proficiente nas 3 disciplinas: escrita, feitiçaria e prática.
Ele precisará de muitos créditos em todas elas, mas Will não pode usar magia e nunca conseguirá ganhar crédito em feitiçaria. Will sabe muito bem, por isso ele se concentra em coletar créditos em prática no calabouço. Infelizmente, Winner precisa lembrar a Will novamente que avançar apenas com a prática é impossível. Will fica bastante desanimado. Então Winner levanta seu ânimo, dizendo para esquecer de se tornar um Mage Defender. Em vez disso, ele precisa se preocupar em realmente se formar na academia. Will não conseguiu ganhar crédito no exame mais recente, o que significa que ele precisa ganhar 4 créditos até o final de semana. Restam apenas 2 dias, então Will procura desesperadamente em suas anotações para encontrar um monstro que valha 4 créditos. Winner quer ajudá-lo, mas não quer se meter em encrenca. Então diz que está apenas falando consigo mesmo. Ele revela algum relatório sobre um certo monstro no 6º andar do calabouço. É chamado de Basque-Valley e é exatamente o que Will precisa. Então ele agradece ao professor prestativo. Infelizmente, Sion ouviu tudo. Ele cria um plano maligno e tem certeza de que finalmente se livrará do inútil que está fora de sua lista da academia. Um tempo depois, encontramos Will no 6º andar do calabouço. Will já lutou contra um Basque-Valley antes, então estará ansioso para ganhar seus 4 créditos. Ele diz a seu amigo Gato para não se preocupar, pois ele evitará o sopro de fogo do monstro para que não sejam queimados como da última vez. Perto dali, Sion e seus capangas procuram pelo monstro. Eles querem cuidar do monstro antes de Will, para que ele seja expulso por falta de créditos. Os amigos de Sion estão preocupados por estarem no 6º andar, mas Sion os lembram que ele é um das elites da escola. Sion tem sérios problemas, pois a simples visão de Will o ofende. Ele nem sequer acredita que um perdedor sem talento deveria ser capaz de falar sobre Mage Defender, e pensa que Will não merece estar na academia. Nesse momento, as coisas tomam um rumo horrível, quando um monstro destroça um de seus homens. Essa criatura é aterrorizante, com o sangue do garoto pingando de seus punhos. E o amigo de Sion grita de horror. Will ouve o grito e avança rapidamente, temendo que alguém esteja sendo atacado. Will demonstra uma velocidade incrível e chega a tempo de ver Sion em batalha. Ele fica chocado ao ver que o monstro é uma sentinela maligna, pois nunca tinha visto um pessoalmente antes. Esta besta incrível e perigosa vale 10 créditos. Este monstro aterrorizante geralmente reside nos níveis mais baixos do calabouço. Will se pergunta por que ele está ali. O aterrorizado Sion implora para que o monstro fique longe enquanto o ataca, mas sua magia não está surtindo efeito. Sion não tem chance e Will percebe que o sentinela está em um nível completamente diferente. Sion dispara desesperadamente, mas a temível besta continua se aproximando. Então, Will decide que tem que fazer algo. No entanto, nesse momento, Will se surpreende ao se perguntar se realmente tem alguma obrigação de salvar Sion. Sion não fez nada além de zombar dele e intimidá-lo sem parar. Sua mente é inundada com memórias de Sion como o tratou mal. Ele começa a pensar que deixar Sion para trás para perder a vida seria justificado. No entanto, Will se lembra de algo que a Lara lhe disse. Ela disse que ele era mais gentil e corajoso do que qualquer pessoa que já conheceu, e vemos que foi ela quem deu Will aos seus óculos. De volta ao presente, Will diz que a Lara estava errada. Ele não é gentil nem corajoso. Ele apenas quer fazer o que for necessário para ficar ao seu lado. Will coloca seus óculos de batalha e avança. Ele interrompe um imenso ataque do monstro e declara que se tornará uma espada solitária. De volta à escola, o professor Weird diz urgentemente a Winner que Sion e seus amigos foram ao calabouço sem permissão. Winner está incrédulo e Edward diz para usar seu familiar para encontrar Sion. As crianças estão em sério perigo, então Winner se prepara para fazê-lo e pergunta para que andar eles foram. Edward explica que eles foram ao 6º andar e fica chocado quando Winner declara que se eles foram ao 6º andar, então não há necessidade de se preocupar. Edward lembra quão perigoso o 6º andar é, mas Winner explica que está tudo bem, pois o Will está lá. No calabouço, Will demonstra uma imensa habilidade de combate enquanto enfrenta o sentinela e consegue cortar um dos dedos dele fora. A besta enfurecida tenta atacar Will, mas o garoto é rápido demais. Will voa ao redor da caverna e desvia facilmente do destroço que o monstro joga nele. Eventualmente, Will consegue subir nas costas do monstro e Sion assiste chocado, sem acreditar que este é o mesmo Will de antes. Na escola, os professores assistem à luta através de uma bola de cristal, e Edward não consegue acreditar no que está vendo. Então, Winner revela que Will é um verdadeiro Outlier. Ele possui uma força sobre-humana que um mago jamais teria, e um corpo tão resistente quanto a de um anão. Mas isso não é tudo. Ele também possui habilidades incríveis de observação,
que permite que ele compreenda a estratégia de um inimigo após vê-la apenas uma vez. Will demonstra isso ao esquivar de um ataque que o monstro acabou de usar. Ele usa essa abertura para cortar o braço dele. Winner admite que Will não pode usar magia, mas neste mundo cheio de usuários de magia, Will é o único verdadeiro guerreiro. Agora, Will pega a espada gigante do monstro e enquanto a besta fica furiosa, Will se prepara para um ataque. Sion não se moveu 1 centímetro durante todo o tempo, pois está atordoado pela força de Will. A besta monstruosa lança um poderoso ataque de feixe, mas Will o para com a espada. Winner continua explicando quão poderoso Will é, declarando que seu golpe de espada supera até mesmo um raio. Will demonstra isso cortando diretamente através do feixe do monstro, causando dano maciço ao redor, e o monstro é completamente derrotado. Will demonstra preocupações por Sion, mas Sion está tão furioso que faz a própria boca sangrar. Edward está tão chocado quanto ele se recusa a acreditar que alguém que não pode usar magia seja tão forte. Um tempo depois, Will retorna à academia e encontra Winner muito chateado. Will consegue eliminar o sentinela, então Winner oficialmente concede a Will 10 créditos. 5 anos antes, vemos o quão terrível Will se sentiu enquanto todos cochichavam às suas costas. Ele nunca tinha ouvido falar de alguém que não conseguia usar magia como ele, e todos se perguntavam como ele entrou na academia mágica. Todos simplesmente assumiam que ele foi usado como isca para atrair sua amiga, Alaria, para a escola. Alaria já havia se tornado mais Defender neste ponto, então os outros alunos assumiram que ele seria expulso da academia. Will foi encontrar-se com a diretora, e ela colocou uma adaga em sua mão sem dizer uma palavra. Ela preparou um ataque, e Will entrou em ação. Ele empurrou Winner para a segurança, e antes que Winner pudesse sequer tocar o chão, Will neutralizou o ataque da diretora com apenas uma adaga. Cauldron e Winner ficaram absolutamente atordoados, então a diretora só pode rir da incrível exibição da habilidade de Will. Winner ficou chocado quando ela declarou que Will poderia continuar frequentando a academia de magia. Winner lembrou-a de que Will é incapaz de usar magia, mas Cauldron ficou extremamente intrigada com Will. Ele era como uma espada que ansiava ser uma varinha. Surpreendentemente, Will ainda parecia infeliz. Ele só queria saber se poderia subir na torre se continuasse estudando na academia e, se ficasse mais forte, poderia ficar com Alaria. Cauldron deu-lhe esperança, ao declarar que se ele permanecesse destemido e forte, poderia alcançar seu objetivo. Depois que ele saiu, Cauldron admitiu que não tinha ideia de como as coisas terminariam para Will, a espada tentando se tornar uma varinha. De volta ao presente, Winner faz uma palestra para seus alunos sobre o que significa subir a torre. Geralmente, isso significa avançar para o Instituto Superior, para se tornar um dos magos do terreno de Vender, a partir do andar mais alto, como eles fazem. Uma pessoa deve ser reconhecida pelo centro de aprendizado mais alto. Existem 2 maneiras principais de avançar. Uma é criando um novo tipo de magia, e a outra é ganhando pelo menos 7.200 créditos na academia. Apenas alguns raros foram capazes de criar novo tipo de magia, o que significa que a maioria dos alunos depende de ganhar créditos. Winner repreende seus alunos, porque eles não estão saindo bem o suficiente para se formar, quanto mais alcançar um estudo superior. Após a aula, Colette percebe o quão exausto Will está, e ela comenta como todos estão falando sobre o quão difícil foi a aula do professor Winner. Winner é especialmente rigoroso com Will, mas Will sabe que é porque ele falhou completamente nos feitiços. Will se recusa a ser desencorajado, porque acredita que ser fracasso não significa que ele não deva trabalhar duro. Will está grato porque Winner dá a seus alunos aulas complementares, porque alguns professores, como o professor Edward, parecem não se importar. E os 2 amigos de Sion contando para todos que Sion derrotou um sentinela sozinho. Seus amigos admitem estar sobrecarregados pela besta, mas quando acordaram, Sion havia batido o sentinela. Todos pensam que Sion se tornará um dos 3 melhores da escola por causa disso, mas Sion está furioso porque sabe o que realmente aconteceu. Sion avista Will e corre até ele, expressando sua raiva. Will deveria ser um perdedor sem talento, mas de alguma forma ele conseguiu lutar muito bem. Colette intervém, mas Will não conta a ela nada sobre o que aconteceu. No escritório da diretora, o furioso Edward exige que Will seja expulso. Cauldron aponta que Will está em seu 6º e último ano na escola, e seria cruel expulsá-lo depois de chegar tão longe. Edward está furioso, no entanto, porque não acha que a academia precisa de alguém que seja um guerreiro e não um mago. Ser capaz de superar a magia sem poder usá-la é uma blasfêmia para ele. Cauldron verifica as notas de Will e explica que ele se destaca em tudo,
exceto em magia, tanto que terá várias opções para escolher, além de se tornar um Mage Defender. Ela declara que a academia tem a responsabilidade de produzir grandes estudiosos para algo que se chama o Dia Desbotado. Isso apenas fortalece ainda mais Erdod. Então ele explica que o problema é a determinação de Will se tornar um Mage Defender. Esse fato é claro para todos, então ele concorda e declara que Will deve ser testado. Além disso, como Erdod descobriu o segredo de Will, ela o instrui a administrar o teste pessoalmente de Will. Se Will falhar no teste de Erdod, então ela confiará a ele a questão da sua expulsão. Até Erdod fica surpreso com sua decisão, e ele lembra a ela que não é tão tolerante quanto Winner. Cauldron não está preocupada, então ela deixa o conteúdo do exame por conta dele, e Erdod sorri sinistramente ao sair. Quando ele sai, vemos que Cauldron está bastante confiante. Assim, ela quer que Erdod teste Will o mais difícil possível, para que ele possa ver a verdade por si mesmo. Ela acredita que Erdod é o melhor para o trabalho, porque ele entende os Mages Defender melhor que ninguém, e é por isso que as pessoas o chamam de Mago Víbora Negra. Em outro lugar, Will pede desculpa a Colette, porque ela sempre precisa ajudá-lo a fazer coisas mágicas que ele não consegue fazer sozinho, como abrir seu armário fechado com magia. Colette não se importa, mas percebe que ele ainda guarda sua espada no armário. Will explica que precisa, porque nunca recebeu permissão para carregá-la no campus. Na sala de estudos, Will escreve um relatório sobre uma de suas batalhas favoritas. Os anões foram apagados de outro mundo e foram severamente maltratados. Eles foram sobrecarregados e até tratados piores que elfos. Por causa disso, eles levantaram um exército e travaram uma guerra. Colette deseja que ele não trabalhe tão duro, mas Will explica que se perder apenas um crédito, não conseguirá avançar para o Instituto Superior. Este relatório não está tão ruim, porque ele consegue entender como os anões se sentiram. Diante da mais poderosa magia, eles continuaram a lutar. Eles nunca desistiram, e essa determinação é que Will acredita ser necessário para superar a magia. O professor Winner ensinou-lhe esse ditado, e é apenas mais uma razão pela qual Will deve fazer o seu melhor. Colette então percebe que Will tem um cabelo branco. Ele rejeita a oferta dela arrancá-lo, mas ela insiste. Nesse momento, Edward os interrompe e instrui a Will a acompanhá-lo até a sala de feitiços. Edward explica que não pode permitir que Will continue falhando nos feitiços, então decidiu dar a ele uma aula complementar. Will fica chocado, e Edward diz a ele para ser grato. Ele declara que irá avaliar o valor de Will pessoalmente. Will fica chocado quando Edward lança um ataque mágico contra ele. Edward simplesmente explica que a tarefa de Will é acertar um único golpe nele, e recusar não é uma opção. No entanto, se Will conseguir, então ele considerará Will seus primeiros créditos em feitiçaria. Will fica atordoado com a oportunidade de receber 5 créditos em feitiçaria, mas Edward revela que se Will falhar, será expulso da academia. Edward prepara seu próximo ataque, e declara que aqueles sem talentos não deveriam sequer ser permitido a olhar para os Mages Defender. Edward deu a Will um motivo para lutar, então ele decide que é hora de começar, e ele desencadeia seu ataque. De volta ao escritório da diretora, Cauldron revela a Winner o que fez. Ela diz ao chocado Winner que o Edward está conduzindo um teste e ele está proibido de interferir. Cauldron reconheceu a defesa de Winner por Will, mas também deve reconhecer as preocupações de Edward. Ela decidiu que Edward determinará se Will é digno de tentar se tornar um Mage Defender. Winner debate o quão cruel é sua escolha, porque Edward é a pessoa mais próxima de se tornar um Mage Defender. Edward foi derrotado antes, mas ainda é um ascendente. Ele alcançou o topo da torre antes. Edward demonstra agora suas habilidades temíveis. Will fica chocado por ele ser capaz de gerar tanto poder usando apenas feitiços de magia negra de baixo nível. Will não é fraco e mostra sua velocidade incrível, mas seu chute é parado, e Will percebe que a defesa de Edward é impenetrável. Edward zomba de Will por chutar um escudo mágico e o chama de desesperado. Will é lançado para trás por um ataque poderoso, e ele fica atordoado ao ver que Edward está lançando feitiços sem encantações. Elas se ativam instantaneamente, e não há brecha na ofensiva ou na defensiva de Edward. As coisas não parecem boas para Will, pois ele percebe que nem mesmo consegue arranhar Edward. Vemos que o familiar de Will consegue fugir. O confiante Edward anuncia que a única magia que usará são suas chamas negras para queimar Will e seu escudo para repelir seus ataques. Edward prepara seu próximo ataque, e Will fica horrorizado ao ver que ele está sobrepondo feitiços. O ataque foi extremamente poderoso da primeira vez, mas agora ele vai desencadear uma saraivada deles. Edward declara que os 100 talentos precisam desaparecer, e ele desencadeia o ataque. O ataque é impossível de escapar, então Will é atingido várias vezes.
Enquanto Edward demonstra um controle imenso de sua magia, Will está em péssima forma. Agora, e começa a perceber que não pode vencer Edward. Ele fica chocado ao ver como é um mago de alto nível. E Will deseja que sua espada estivesse por perto. Colette está preocupada com Will, depois de ouvir que ele teria aulas complementares com o professor Edward. Ela teme o pior, mas fica surpresa ao ver o familiar de Will, Kiki, ferido, mas ainda arranhando o armário de Will. Colette percebe que algo ruim aconteceu com Will. Kiki está claramente aflito, então Colette abre urgentemente o armário de Will. De volta com Will, Edward aponta que ele não consegue lidar com alguém como ele. Então Will não tem chance de se tornar o Mighty Defender. Edward então menciona a guerra envolvendo os anões e explica que eles incitaram uma rebelião de forma tola, com uma força de 10.000 anões. Ele então pergunta a Will se ele sabe quantos magos foram necessários para encerrar a batalha. Will tenta se levantar, mas Edward o força a ficar no chão, e revela com raiva que apenas um mago foi necessário, com um simples movimento de sua varinha, para aniquilar 10.000 guerreiros anões. Edward declara com raiva que este é o caminho do mundo, e uma espada nunca alcançará uma varinha. Ele quer que Will abandone seus objetivos, mas Will se recusa e anuncia com orgulho que deseja alcançar os Mighty Defender. Edward o empurra e exige saber o que impulsiona Will a lutar tão arduosamente. Nesse momento, Will se levanta com uma determinação e declara que está com a pessoa que ama. Essa resposta choca Edward até o âmago, e Will continua dizendo que quer cumprir a promessa que fez com Alaria. Edward fica revoltado e se recusa a acreditar que algo tão simples quanto amor está impulsionando Will a buscar o ápice da magia. Will entende o quão tolo isso deve parecer para Edward, mas ele não se importa com o quão difícil será o caminho dele. Ele está determinado a ver o pôr do sol com a Alaria. Colette chega no momento perfeito e entrega a espada de Will. Will agradece a ela e se prepara para uma verdadeira luta. Edward chama Will de desviante e aponta que ele não pode vencer com a espada. Edward promete que irá derrotar Will enquanto desfere outro ataque, mas fica atordoado quando Will corta diretamente através de sua magia. Isso deixa claro que ele está usando a lâmina de Aoria, mas Edward não se importa e lança outro ataque. Will pensa em como está aterrorizado, enquanto percebe que Edward está prestes a lançar outra saraivada. São 1000 chamas aterrorizantes. Will não consegue parar de tremer enquanto reconhece que Edward é uma barreira poderosa. Will realmente quer fugir, mas sabe que esta é a única maneira de superar a barreira. Edward declara que a luta acabou enquanto lança sua saraivada de ataques mágicos, e Colette chama por Will. Will manobra habilmente pelos ataques e pensa como há várias histórias da Guerra dos Anões. Havia um valente general anão chamado Garrett que lutou mesmo perdendo todos seus camaradas em meio a tudo que estava acontecendo. Ele foi capaz de deferir um único golpe. Após a batalha, em homenagem à sua bravura, os magos reconheceram o status dos anões. Nesse momento, Will lança um tijolo na barreira de Edward, e ela se despedaça por toda parte. Will então se lança aos céus. Ele declara que a história dos anões é um exemplo de uma espada vendo uma varinha e alcançando-a. Will usa o teto como plataforma de lançamento e atravessa a barreira de Edward ao cortá-lo. A batalha então alcança sua dramática conclusão, quando ambos os lutadores apontam suas armas um para o outro. Edward fica atordoado e furioso quando percebe que Will o cortou. Ele se afasta e declara que Will é recompensado com 5 créditos. Colette corre para verificar Will, mas ele está completamente exausto. Cauldron está muito impressionada com Will, e Winner aponta que Will escolheu mergulhar diretamente na saraivada de Edward. Ele se escondeu e atacou de um ponto cego acima. Isso não é tudo, pois ele observa que Will usou um golpe poderoso o suficiente para quebrar o escudo de Edward. Will consegue usar um ataque de corte capaz de superar a magia, e maravilhada, ela declara que foi verdadeiramente como se Will fosse intrépido. Will sonha com o dia em que Elf lhe disse que ele era uma pessoa mais gentil e corajosa que ela conhecia, antes de lhe dar os óculos especiais como presente de despedida. Foi no dia em que ela teve que ir para a torre para sempre, porque ela era uma Mighty Defender. Enquanto ela se afastava lentamente, Will gritou o nome de Elf, dizendo que ele definitivamente chegaria à torre, mesmo que o mundo inteiro tentasse separá-los. Ele prometeu a ela que ele iria até ela e que eles veriam o pôr do sol juntos, assim como prometeram um ao outro na infância. Lágrimas inundaram os olhos de Elf ao ouvir isso. Ela se virou enxugando as lágrimas e dizendo a Will que estaria esperando por ele. Logo depois, Elf subiu as escadas da torre e Will ficou sozinho e de coração partido. O professor Winner tentou confortá-lo, mas teve o efeito oposto, e Will começou a chorar. No entanto, ele prometeu ao seu professor que essa seria a última vez que ele seria um chorão patético.
De volta ao presente, Will está trabalhando cedo de manhã, entregando jornais na casa da cidade. Assim que termina o trabalho na rua, um homem velho corpulento chamado Dom o cumprimenta e diz para ele fazer o seu melhor. Will então sobe apressadamente um lance de escadas e tropeça, espalhando todos os jornais da sua bolsa pelo ar. No entanto, com seus reflexos rápidos como um relâmpago e braços ágeis, ele agarra todos os jornais num instante. Infelizmente, um jornal escapa de seu alcance e ao pegá-lo, Will encontra uma notícia sobre Elf, que acabou de criar outro tipo de magia. Ela conquistou a façanha de ser a primeira maga da história a criar 12 tipos de magia. Will fica novamente cheio de determinação para trabalhar duro para poder estar ao lado dela. Quando ele lê a notícia mais a fundo, descobre que o Instituto Superior emitiu uma ordem aos alunos da academia, e o cliente da ordem é ninguém menos que Elf. Will fica apavorado ao saber disso e imediatamente corre para seu dormitório, onde pede seu colega de quarto, Rose, para fazer um dispositivo mágico para ele. Rose pergunta por que ele está tão animado e Will conta sobre a ordem que Elf emitiu, então ele vai participar. Ele começa a se trocar para o uniforme, enquanto diz a Rose que a ordem é para adquirir os núcleos do monstro chamado Caminhantes Gelados, porque são encontrados no quarto andar da masmorra. Aparentemente, Elf precisa deles como catalisadores, e cada aluno que ajudar a obter os núcleos será recompensado. Por isso, Will quer que Rose prepare um item mágico que possa ajudá-lo a limpar o quarto andar. Vendo tão animado e direto, Rose começa a rir. Ele já estava trabalhando no item mágico que o usa de vez em quando, e o entrega. Will agradece e começa a sair, mas Rose o interrompe e enfia um pão na boca dele, pedindo para que ele se cuide. Will logo chega ao quarto andar da masmorra, mas já está lotado com dezenas de alunos caçando os caminhantes gelados pelos seus núcleos. Justo quando Will está prestes a entrar em ação, uma enorme explosão o sacode. Foi por causa do ataque de Sion, que obliterou um monte de caminhantes gelados, de uma só vez, enquanto seus lacaios bajulam ele. Sion não está satisfeito. Ele pensa na luta entre Will e o monstro gigante, o que alimenta sua raiva e o motiva a se tornar mais forte. Will realmente acha que Sion é incrível. Ele pensa que não há mais nada para caçar ali, então segue mais fundo no quarto andar, mas acaba se deparando com monstros pinguins gigantes. Os monstros são hostis, então Will imediatamente puxa sua espada, coloca seu óculos especiais e avança contra eles. Com alguns golpes limpos, ele consegue cortar os monstros pinguins com facilidade, salvando uma garota nerd que estava prestes a ser morta pelos monstros. A garota fica perplexa com o que acabou de ver. Will derrotou os monstros usando uma espada e não magia, o que é incompreensível para ela. Will se aproxima dela e a garota agradece por ter salvado sua vida, antes de se apresentar como Iris, uma aluna do quarto ano da academia. Ao mesmo tempo, Will está dando uma palestra sobre a grandeza de criar novos tipos de feitiço, o que por si só é suficiente para fazer o mago que criou subir a torre. Ele diz que as novas formas de magia são nomeadas após seus criadores, e se alguém da classe algum dia criar uma nova magia, gravará seu nome na história. Os alunos começam a fofoca sobre como essa abordagem não é prática, porque apenas os 0,1% melhores conseguem fazer isso. Nesse momento, uma aluna chamada Rose pergunta a Winner se Elf, que criou 12 formas de magia, é realmente boa. E ele diz que ela é boa além da crença. Ele chamou Elf de uma das maiores magas de todas as histórias do mundo. Cole comenta que a amiga de infância que o está perseguindo é realmente especial. Sua amiga Rose a provoca, perguntando se ela está com ciúmes de que Elf vai roubar Will dela. Cole surta ao ver isso e é repreendida por Winner. De volta à masmorra, Will está andando com Iris, que ouviu falar do estudioso aluno sem talento do sexto ano. Will fica magoado, mas pergunta a ela se ela não sente desprezo por um perdedor como ele. Iris pergunta, curiosa, como ele pode menosprezar o seu salvador. Ela diz que mesmo que Will não tenha magia, ela o respeita por seus talentos especiais. Ele fica constrangido e muda o assunto, para a ordem emitida por Elf. Iris afirma dizendo que quer ajudar os magos de Vender, que sustentam o céu. Suas palavras forçam Will a pensar sobre como ninguém neste mundo viu o verdadeiro céu. O enorme poder mágico dos 5 magos de Vender cobre seu mundo, escondendo-o dos invasores. O que eles realmente vê é um céu falso, que é uma grande barreira que mantém seu mundo. Segundo a tradição, quando o céu falso cair, a escuridão envolverá o mundo novamente e o caos seguirá. É por isso que os alunos que estão lá cumprindo ordens não estão fazendo isso apenas para agradar os magos de Vender, mas porque também querem evitar que o céu caia. Ele é tirado de seus pensamentos quando Iris lhe diz que já conheceu o Elf antes. Ela conta a história de como estava em apuros na masmorra um dia,
cercada por todos os tipos de monstros nefastos. Ela estava apenas esperando sua morte, quando de repente todos os monstros foram congelados. Iris se virou para ver Elf brilhando à luz do sol, parecendo uma deusa. Elf a ajudou gentilmente a se levantar, e desde então Iris a admira. Enquanto Iris está ocupada monologando, Kiki chama a atenção de Will e o revela um ponto no chão que tem algo curioso. Iris se pergunta o que ele está fazendo, e Will mostra a ela um fragmento de gelo que os caminhantes de gelado deixam para trás enquanto se movem. O fragmento aqui é bastante grande, e agora Will tem certeza de que há um caminhante gelado bastante poderoso à frente. Ele começa a caminhada em direção à caverna à sua frente, e Iris pergunta como ele pode ter tanta certeza, já que ela não conseguiu encontrar nenhum vestígio dos caminhantes gelados usando sua magia de busca. Will lhe diz que a magia é ótima, mas não é absoluta, especialmente na masmorra. Ele conta à garota que, além dessa crença, também tem um conhecimento e experiência. Ela não entende a importância dessas coisas, mas Will está completamente alerta, porque sabe o que acontecerá em seguida. Um gigante caminhante gelado estava escondido no teto e salta sobre a desprotegida Iris. No entanto, Will havia antecipado isso. Então ele se move rapidamente, levando a garota para um local seguro. Quando o monstro atinge o chão, ele salta para um local seguro, e Iris reconhece o gigante monstro de gelo, com dezenas de olhos como um Rex gelado, que é a forma mais evoluída de um caminhante gelado. O monstro ruge alto, e Iris lembra que o Rex gelado é um monstro que vale 6 créditos, o que o torna realmente perigoso. Nesse meio tempo, o monstro carrega um raio de gelo e o dispara adiante, mas Will salta para fora da linha de fogo, que logo é coberta por um espinho de gelos afiados. Will deixa Iris em um lugar seguro, enquanto se dirige para lutar contra o monstro, mas ela o interrompe, dizendo que ataques físicos não funcionam em um Rex gelado, cujo poder é tão forte que pode até mesmo congelar anões robustos com um único toque. No entanto, enquanto Will coloca a ferramenta mágica feita por Rose, ele diz a Iris para não se preocupar, porque já derrotou o monstro inúmeras vezes. Ele avança em direção ao Rex gelado, evitando seu raio de gelo ao saltar. Will pousa no chão, atrás do Rex gelado, e acelera em direção a ele, deslizando por baixo dele. O monstro, incapaz de encontrar Will, começa a disparar o raio de gelo loucamente, forçando Iris e Kiki a fugir. Will está circundando o monstro enquanto ele está distraído, olhando para o teto e jogando a ferramenta mágica sobre ele, que se prende ao lado do monstro através de um gancho. Depois disso, Will desliza por baixo do monstro, apertando uma corda forte ao seu redor. Ele continua enrolando a corda ao redor do monstro repetidamente, restringindo completamente. O monstro furioso continua atacando em forma imprudente. Uma vez que Will conseguiu montar a estrutura para seu ataque final, ele fica na frente do monstro. Ele usa seu sopro frio, que começa a congelar a pele de Will, mas ele sabe que seu trabalho está quase terminado. O Rex gelado é vulnerável a fogo e explosões, e é exatamente o que ele vai fazer. Ele cria fricções na ferramenta mágica em sua mão, enviando uma chama rápida que percorre a corda, e, finalmente, chega a ferramenta mágica, que é uma bomba muito poderosa. A ferramenta mágica explode, despedaçando o gigante monstro em pedaços. À medida que a fumaça e o vapor se dissipam, Will recolhe a ferramenta mágica que Rose fez para ele. Will coleta o núcleo de gelo do monstro derrotado. Iris estava observando tudo, e ao ver Will derrotar o gigante monstro sem usar magia, sua expressão muda repentinamente. Acontece que ela não é a garota ingênua que estava fingindo ser, mas uma agente de alguém mais alto na hierarquia. Ela descobriu que o inútil Will é mais forte do que havia ouvido falar, e se pergunta como reportar isso a seus superiores. No entanto, enquanto Will lhe diz que deveriam voltar agora, ela retorna a seu ato e segue com ele. Mais tarde, Iris chega à Torre Branca e vai para a sala do topo, onde 4 dos 5 magos de Vender estão sentados em seus tronos. Eles estão procurando pessoas habilidosas que possam ajudar seu mundo a se preparar para o dia que o céu cairá, e Iris trabalha para eles. Ela relata que viu um grande talento no garoto sem magia, chamado Will, e o recomenda para ser aceito na torre. 2 magos de Vender são estritamente contra isso, mas o rapaz de cabelo branco chamado Zio está interessado, e Elf apenas sorri para si mesma. Zio está disposto a permitir que qualquer um habilidoso fique a seu lado, mesmo que seja um anão. Mas a garota elfa, Ellie, não fica feliz ao ouvir isso, porque os elfos acreditam que os anãos são bárbaros. O ruivo, Carrot, os impede de brigar, e diz que não precisam tomar uma decisão agora, porque podem esperar para ver seu desempenho no grande festival que vai acontecer em breve. Todos concordam e saem um a um, e apenas Elfa fica na sala.
Iris foi enviada atrás de Will pela própria Elf, e ela tira o grande núcleo de gelo que lhe enviou enquanto repete sua promessa de esperar para sempre por Will. Um tempo depois, assistimos os alunos sendo testados e descobrimos que o aluno precisa de pelo menos 7.000 créditos para avançar para o Instituto Superior. Esta também é uma condição absoluta para se tornar um Mage Defender. Os alunos se envolvem em combates reais, com algumas coisas que parecem sentinelas, e Colette mostra sua habilidade de luta. Sion também destruindo um golem, e é anunciado que ambos passaram no exame. Colette agora tem 7.300 créditos, e Sion tem 9.800. Will também luta contra um golem, mas é zombado por tentar socá-lo em vez de usar magia. Will se distrai com alguns alunos e acaba sendo derrotado. Isso só piora a zombaria, pois os alunos falam que ele não consegue nem derrotar um golem. Alguns alunos estão impressionando todos com suas habilidades. A garota se chama Lihana e o cara, o Eagle. Sua magia é muito impressionante e eles derrotam um golem com facilidade. Ambos passam no exame, e cada um agora tem um total de 10.020 créditos. Outro cara avança e usa uma magia de gelo para prender alguns cristais de gelo em vários golems. Esse fragmento se transforma em flores de gelo, e o cara facilmente congela vários desses golems. O nome desse cara é Julius, e os outros alunos ficam impressionados que ele até congelou seus golems. Julius passa no exame com um dos outros melhores alunos, mas ele tem 10.050 créditos. Julius declara guerra contra seus melhores alunos, e eles usam suas habilidades para destruir sua flor de gelo, e quanto aceita seu desafio. Todos os outros alunos ficam impressionados com os três, pois já está confirmado que eles vão para o Instituto Superior. Eles também são os únicos com mais de 10.000 créditos. Os créditos são usados para medir o potencial de um aluno, mas o Will não tem crédito suficiente para se formar, muito menos para avançar para o Instituto Superior. Este é o último ano de Will na escola, e ele tem apenas 5.500 créditos. Júlio insulta Will e o instrui a nunca mais aparecer em sua frente. Os amigos de Julius o elogiam excessivamente e têm certeza que ele será recrutado no próximo grande festival mágico. Will os ouve e não acredita que já está na hora do festival novamente. No almoço, Colette diz a Will que sua única opção é ser recrutado no festival. Isso porque avançar para o Instituto Superior apenas com redação e prática não é realista. Ele tem menos de 7.000 créditos necessários, mas ainda há uma chance de que ele possa ser recrutado para poder subir na torre. Will concorda com ela, mas ela não é a única com essa ideia. Todos os outros alunos estão tentando virar o jogo para si mesmo e estarão sedentos por sangue durante o festival. O grande festival mágico é realizado a cada 2 anos e várias competições ocorrem. Magos supremos descerão a torre para recrutá-los, e uma competição entre alunos de diferentes facções da torre e há várias delas. Colette tem certeza que uma dessas facções irá escolher Will. Ele certamente será admitido como um membro da torre. Will sabe que isso quase nunca acontece, e ele teria que realizar algum tipo de magia que envergonhasse um mago supremo. Mas isso não é tudo, pois Colette explica que existem pessoas chamadas observadores, que aparecem para capturar talentos excepcionais e levá-los para a torre. Will já ouviu falar desses observadores, mas aponta que são uma das 7 lendas da academia. Will não acha que alguém sem talento como ele deveria tentar se destacar no festival, então ele planeja apenas ajudar nas operações. Colette acha que esta é uma chance para ele mudar a forma como as pessoas o veem, mas Will lembra que as pessoas não gostaram de como ele foi no último festival, há 2 anos. Esse festival ficou conhecido como o pior da história. Will se destacou pelos motivos errados. Lá fora, todos praticam sua magia, e começa a parecer que o festival realmente está se aproximando. Felizmente para Will, recrutadores de outras capitais virão. Então, mesmo que ele não possa subir na torre, há outros caminhos que ele pode seguir. O festival é uma ótima maneira para os alunos mostrarem do que são capazes. É por isso que Colette quer que Will participe, mas ele aponta que nem mesmo consegue usar magia. Nesse momento, Colette percebe que uma barreira foi colocada no armário próximo. Colette tem certeza de que pode quebrar o poderoso feitiço, mas ela usa Kiki para removê-lo silenciosamente. Abrindo o armário, eles revelam uma escada escondida e decidem explorar. Lá embaixo, eles encontram alguns alunos apostando em quem ganhará certos eventos no festival. Isso é um jogo clandestino, e os alunos estão apostando nos melhores alunos. Will fica chocado ao ver Sion. E Colette proativamente impede Sion de causar problemas. Ela o avisa para não ficar violento. E Will se pergunta o que Sion está fazendo lá. Sion não responde, mas seus amigos idiotas dizem que não é como se ele estivesse lá tentando ver quais são as probabilidades das apostas, porque há rumores que há uma grande diferença entre ele e os melhores alunos. Sion repreende seus amigos idiotas, e Colette o zomba por estar preocupado com os melhores alunos. Sion, é claro, nega, e aponta que o número de créditos que ele está atrás deles
São apenas créditos que ele perdeu em exames escritos. Sion tem certeza que ele é tão forte quanto os melhores alunos, mas lembra que não precisa explicar isso para o Will. No dia seguinte, Colette se oferece para ir com Will à masmorra, mas ele explica que vai trabalhar na taverna. Essa taverna fica nos arredores da capital mágica, na Rua da Terra das Favelas. Esse é um lugar cheio de anões, e Will trabalha lá como garçom. O velho não consegue acreditar em como Will é trabalhador. Will entrega jornais de manhã, frequenta a academia durante o dia e depois trabalha como garçom à noite. Will explica que não tem uma bolsa de estudos, então precisa trabalhar duro para pagar sua mensalidade. O velho acha que o grande festival mágico pode resolver tudo para o Will, mas o Will diz que nunca poderia entrar nele. Will é repreendido por estar relaxando, e seu chefe aponta que Rose está trabalhando muito mais. Will se desculpa por precisar de ajuda dele no trabalho. Rose não se importa, pois gosta do desafio de ter que trabalhar sem magia. Um dos garçons desistiu, então Rose está ajudando Will no último minuto. O lugar fica mais animado, e todos os anões mostram como Will se dá bem com eles. Mais tarde, Rose se pergunta por que Will não perde para Winner para encontrar um emprego melhor para ele. Will explica que já causou problemas suficientes para Winner e não se importa em trabalhar para os anões. Eles são pessoas robustas que Will respeita muito e o acolheram de braços abertos. Nesse momento, Will deixa cair uma colher e ao pegá-la, Julius entra no lugar. Julius insulta a taverna de aparência desagradável e zomba que Will trabalha lá. Ele acha que é uma boa combinação, já que é justo que alguém sem talento como Will sirva os anões bárbaros. O velho anão se insulta, e Julius se pergunta o que há no olhar dele. Julius lembra a ele que eles são uma raça inferior, que migrou de outro mundo. Ele diz para ele saber em seu lugar, e se senta. O mundo dos anões foi destruído pela Host Celestial há muito tempo, e os anões fugiram para este mundo. Julius continua a insultar a taverna e exigir ser servido. Ao contrário dos elfos, os anões são tratados com desprezo, e se um anão algum dia tocasse em um mago, sua posição estaria instantaneamente em perigo. As tensões aumentam, enquanto o velho anão está claramente irritado. Rose traz comida para Julius. Julius e seus amigos insultam a comida também, pensando que só teria um bom gosto para um bárbaro. Julius então os chama anões de bestas imundas e diz para todos saírem de seu país. O grupo rude dá uma boa risada, mas Rose percebe que Will ficou muito sério. Julius e seus amigos acham que Will está lá para servi-los, mas Will exige que eles retirem tudo o que disseram. Julius fica irritado com ele, mas Will explica que na verdade há muito significado por trás da comida dos anões. Will declara que não é algo que deveria ser zombado, e todos assistem chocados. Julius rudemente aponta que nenhum deles pode usar magia, e explica que se algo é nojento, ele vai chamar de nojento. Julius então chuta a comida em cima de Will, e seus amigos dizem para Will não ter ideias de revidar. Esses idiotas acabaram de mexer com a pessoa errada, e Will imediatamente derruba os dois amigos de Julius. Will os nocauteia com apenas um movimento e diz a Julius que a selvageria entre eles é muito mais sem sentido do que a dos anões. Julius fica furioso e explica que não enfrentava uma humilhação como essa há muito tempo. A raiva de Julius se mostra em poder, enquanto a sala começa a congelar, enquanto Julius avisa Will que ele acabou de arrumar briga com a pior pessoa possível. Will mal consegue desviar do ataque perigoso de Julius. As coisas ficam mais tensas e Julius prende Will na parede, usando sua varinha para provocá-lo, empurrando uma de suas flores de gelo. No entanto, ele fica chocado ao ver que Will continua desafiador. Julius decide que aprisionar Will no gelo não será suficiente para satisfazê-lo, porque ninguém está lá para ver. Ele exige que Will entre no grande festival mágico, para que ele possa humilhá-lo na frente de todos. Will destrói parte do gelo de Julius e declara que vai entrar no festival. O velho anão tenta parar o Will, mas Rose percebe que é tarde demais, pois o Will está realmente furioso agora. Julius declara que vai derrotar o Will e garantir que ele não possa mais permanecer na academia. Will já teve o suficiente e diz a Julius que terá que se desculpar com seus amigos assim que for derrotado. Um tempo depois, a diretora dá um breve discurso e anuncia o início do grande festival de magia. Os olheiros da facção do fogo são instruídos a ficar de olhos abertos para encontrar um diamante bruto entre os participantes. Os espectadores assistem enquanto os competidores montam Charizard durante uma prova. Os espectadores ficam impressionados com a corrida intensa, mas é claro para eles que Lehana vai vencer. Isso era esperado da chamada Senhorita Perfeição, pois ela está no topo da escola. A diretora Calderon observa a multidão e fica contente ao ver que os olheiros estão misturados com o público, com os olhos brilhando. Eles comentam que magos vindo da torre sempre criam uma certa tensão. Agora, os olheiros estão competindo entre si para encontrar os alunos mais promissores da academia. Lehana, é claro, vence a corrida no céu em tempo recorde, sendo a segunda vez que ela vence consecutivamente. Iris diz que precisa sair, pois tem trabalho a fazer. Iris então muda para sua outra persona,
para dizer que há uma certa pessoa que ela quer torcer. Nas proximidades, Sion se prepara para sua prova e pensa que não pode decepcionar uma garota em necessidade. Um flashback mostra Colette pedindo ajuda dele, mesmo odiando fazer isso. Colette pediu ajuda dele para se juntar à equipe e Sion aceitou. Sion agora corre para se encontrar com ela e pensa que Colette finalmente percebeu que ele é melhor do que o Will. Sion fica chocado ao ver que o Will também faz parte da equipe deles. Para participar da prova de ataque à coroa, cada equipe deve ter pelo menos 21 mil créditos combinados. Então, para o Will competir, a única opção foi convidar Sion. Sion se recusa a ajudar alguém sem talento e se pergunta por que o Will está tentando entrar em um festival superior. Nesse momento, Sion sente arrepios quando Julius entra na sala. Will lança um olhar frio e Sion percebe que não é dirigido a ele. Colette então revela a Sion que algo aconteceu entre Julius e Will. Julius entrou na prova de ataque à coroa, então Will decidiu fazer o mesmo para enfrentá-lo. Sion ficou furioso porque além de Will tê-lo humilhado na masmorra, agora está passando por cima dele. O festival continua do lado de fora, e os dois anunciantes serão um cara chamado Mike e o professor mais odiado, Edward. Mike reclama de ter que trabalhar com Edward, mas retira o que disse depois que o Edward mostra o quão aterrorizante ele pode ser. É então anunciado que a prova de ataque à coroa é a próxima, e alguns elfos preparam o campo. Eles recitam um encantamento, que faz com que círculos mágicos gigantes se formem por toda a parte, e seu poder combinado muda toda a paisagem ao redor do estádio. Diferente dos outros eventos, o Ataque à Coroa é uma competição de equipe que é realizada por 3 membros. As equipes começam na borda externa do campo e fazem seu caminho até o estádio central. No centro do estádio há uma coroa, e o primeiro a pegá-la vence. Além dos obstáculos naturais do ambiente, os participantes terão que evitar várias armadilhas colocadas pelos professores das escolas, e também é permitido obstruir outras equipes. Em seguida, descobrimos que, de todos os festivais, o Ataque à Coroa é o mais brutal e acirrado. Edward faz alguns comentários, mas Michael interrompe e destaca que isso será um grande teste seus brilhantes alunos. Michael ouviu dizer que a casa de apostas secretas favorecem fortemente as equipes de Wigal e Julius como vencedoras. A equipe de Will é menos popular, porque Will é considerado um sem talento, e a multidão ri dele por entrar no Ataque à Coroa. As equipes começam a avançar, mas o Winner fica chocado ao ver o Will. Ele tenta convencer o Will a desistir, mas o Will se desculpa e explica que mesmo que isso se torne motivo de chacota, ele quer vencer. Todas as equipes estão em posição e o Ataque à Coroa começa. A equipe de Julius é a primeira a encontrar uma armadilha e, surpreendentemente, acaba sendo um grupo de golems. É um obstáculo de grande escala e os espectadores se perguntam se eles vão sobreviver. Nesse momento, todos ficam surpresos ao ver o Will correndo diretamente em direção aos golems. A multidão o ridiculariza, pois ele mal consegue arranhar um desses golems durante o exame, e eles assumem que ele está correndo para o fim da sua vida. Eles não sabem que a equipe de Will está bem preparada, e Will instrui Colette a fazer o que planejaram. Colette usa sua magia de terra para cobrir os braços de Will com pedra, e ele destrói completamente um desses golems. Isso causa uma grande explosão de energia dentro do estádio, e toda a multidão fica sem palavras. Sion não consegue sequer acreditar que Will continua seu bombardeiro de ataque, e Mike declara que o primeiro a passar pelo desafio dos golems é o sem talento, o Will. Sion nunca se perdoaria por ser salvo por alguém como Will, então fez de tudo para poder ficar mais forte. Will ainda está de alguma forma se destacando mais do que ele, o que deixa furioso. A equipe de Will tomou a liderança, mas isso significa que eles são os primeiros a encontrar a próxima armadilha. Will usa sua imensa força para bloquear algumas pedras, e Colette usa sua magia para invocar várias espadas pelo campo de batalha. Will então usa suas espadas com maestria para destruir todas as armadilhas ao redor dele. Uma dessas armadilhas permanece, mas Will a destrói rapidamente também. Mike anuncia que eles passaram pela segunda armadilha, e ele está impressionado com o azarão que a equipe de Will provou ser. A multidão se recusa a acreditar que Will está por trás desses feitos incríveis, e assume que é tudo por causa da magia de Colette. Os olheiros sabem melhor, pois conseguem perceber que Will tem uma habilidade de elite para detectar e neutralizar as armadilhas. Edward intervém, para apontar que os movimentos de Will são de alguém que passa o tempo todo na masmorra. Edward elogia Will por seu conhecimento e experiência, além de seus reflexos incríveis. A multidão ainda está cética, mas eles torcem por Will assim mesmo. Uma equipe se recusa a ficar atrás da equipe de Will, mas acaba caindo em uma armadilha de plantas selvagens. Todos fazem o melhor para avançar, mas as armadilhas são implacáveis.
A equipe de Will tem uma liderança sólida, então Mike se pergunta se o sem talento, Will, realmente será o primeiro a alcançar a coroa. Julius, próximo ao estádio, ouve a comoção vinda de lá e se pergunta o que está acontecendo. Ele acabou de destruir uma armadilha e sua equipe o informa que Will está na liderança. Eles temem que Will vai vencer, mas Julius não está nem um pouco preocupado e diz à sua equipe que ele vai cuidar disso. Pouco depois, Mike anuncia que Will chegou à área final, chamada Floresta Encantada. Lá, Will se depara com uma armadilha de circuitos de corrente, mas ele simplesmente usa uma espada para cortar os círculos, de modo que eles voltem um contra o outro. Os círculos se destroem e Mike fica admirado com a calma de Will. Edward foi quem montou o campo minado de magia, então ele faz comentários sobre Will ter conseguido passar. Will avança, mas sabe que quanto mais perto eles chegarem do estádio, mais provável será encontrar outras equipes. Isso significa que a verdadeira batalha entre eles ocorrerá no mar de árvores. A equipe de Will está na liderança, então ele decide armar uma emboscada e esperar por Julius. No entanto, nesse momento, Will é quase empalado por um fragmento de gelo. Colette fica chocada ao ver que Julius de alguma forma chegou lá antes deles, e Will se pergunta se a equipe de Julius está escondida em algum lugar. Julius então ataca novamente com uma chuva de estilhaço de gelo, então Will se lembra de se concentrar. Will se prepara para atacar, mas todos ficam surpresos quando Sion dissipa todo o gelo com suas chamas. Sion começa a recitar um encantamento, e Colette percebe o quão perigoso será, então implora para que Will saia dali, mas é tarde demais, pois Sion termina seu ataque com raiva, e Colette precisa rapidamente proteger o Will, para que ele não seja atingido. O ataque causa danos massivos, e a onda de choque é sentida até mesmo no estádio. Will não tem ideia do que acabou de acontecer, e fica horrorizado com os danos causados pelo ataque. Sion diz a Julius para sair, pois está atrapalhando, e Colette percebe que Sion estava mirando tanto em Julius quanto em Will. Sion explica que foi bonzinho até agora, mas chegou a hora dele receber o que lhe é devido. Sion exige que Will lute com ele, mas Will está absolutamente atordoado. Will quer saber por que Sion está tão irritado, mas Sion apenas diz que ele não precisa de algum motivo para esmagá-lo. Colette tenta parar Sion, mas Julius bloqueia seus movimentos com a parede de gelo. Will fica preocupado quando Julius ataca Colette, mas ele precisa se defender contra Sion. Os ataques de Sion desarmam Will, então ele tenta lembrá-lo de que não é hora de lutar entre si. Sion se recusa a ouvir e apenas diz a Will para pegar sua espada. Will vê que não tem outra escolha, então levanta sua espada e se prepara para a batalha. Obrigado por assistir ao meu recap. Inscreva-se no canal para ajudar a gente a bater a meta de 2.000 inscritos. Muitos anos atrás, quando Will e Sion começaram sua vida de estudante na academia, Will era o garoto mais patético que se podia encontrar. As pessoas o intimidavam e colocavam bilhetes dizendo que ele era uma pessoa sem valor em suas costas. Sion ficou enojado com isso e decidiu ajudar o garoto miserável à sua maneira. Ele queimou o bilhete e então disse a Will que permitiria que ele se tornasse seu subordinado e que não precisava se sentir sozinho e inútil o tempo todo. No entanto, Will simplesmente ignorou e saiu, irritando Sion. Sion ainda o seguiu e o sacudiu, pedindo uma resposta. Com seus olhos vazios de qualquer vida ou expressão, Will disse para ele deixar em paz, e Sion só pôde obedecê-lo, enquanto Will se afastava. Depois de ferir o ego de Sion, Sion passou a odiá-lo. Agora ele continua atacando Will com feitiçarias que queimam a floresta. Will corre e se esconde atrás das árvores, mas os ataques de Sion rastreiam e o forçam a sair da clareira. Sion o ataca com chicote de fogo. Will tenta desviar. Outro chicote vem por trás e o agarra pela perna. Justo quando ele corta o chicote de fogo para se libertar, Sion ataca com outro feitiço poderoso. Will consegue bloquear, mas sua espada começa a ficar avermelhada. Sion o amaldiçoa, perguntando se ele só vai pular ao redor para sobreviver e não lutar para vencer. Will se recusa, dizendo que são colegas de equipe e que não tem tempo para lutar contra ele agora, porque está focado na competição. Sion diz que nesse caso ele vai queimá-lo até virar cinzas e começa a atacá-lo novamente. Enquanto Will desvia de tudo, ele se pergunta se realmente precisa lutar contra um colega de equipe agora. Todos no estádio ficam perplexos ao ver isso, e Edward sorri ao dizer que não importa o motivo, lutar contra um colega de equipe é a pior coisa que se pode fazer nessa competição. Ele acredita que por causa disso, os observadores da torre marcarão Will e Sion negativamente, e parece que ele está gostando disso. Os observadores haviam visto Sion como uma promessa até agora, mas vendo esse incidente acha que ele não é adequado para ser recrutado por eles. O colega de quarto de Will, Rose, também está preocupada com ele. Quando de repente Iris chega e pergunta se pode sentar ao lado dele. Ambos se conhecem de encontros anteriores
e Rose acha difícil acreditar quando Iris começa a torcer por Will. Ela diz a ele que não estava interessada nele a princípio, embora alguém confiável tenha lhe falado sobre ele, mas depois de vê-lo em ação, tornou-se sua maior fã. Por outro lado, Colette está fugindo de Julius, enquanto tenta encontrar uma maneira de alcançar Will e Sion. Julius a provoca, perguntando se a famosa princesa da Terra não vai contra-atacar. Colette odeia esse apelido e diz a Julius para parar de chamá-la assim. Ele ataca com magia de gelo, e ela bloqueia com uma parede de pedra. No entanto, ela de repente vê um círculo mágico sob seus pés e caiu numa armadilha. Uma enorme quantidade de magia negra a atinge de perto, e todos ficam chocados ao ver isso. O que é mais chocante é que Julius está em todas as telas, que estão mostrando todas as equipes ao mesmo tempo. Ninguém consegue entender o que está acontecendo, pois Julius parece estar em todos os lugares. Ele vai enfrentar a equipe de Wiggle, lembrando que prometeu esmagar todos com sua arma secreta. Wiggle o cumprimenta com um feitiço familiar, retornando a flor de gelo para ele. Enquanto a flor distrai Julius, um círculo mágico se abre sob seus pés, e de repente ele está envolvido em um tornado. Descobre-se que era apenas um clone que Julius fez com gelo e pedras mágicas, e ele é destruído pelo ataque de Wiggle. Todos estão impressionados com seu desempenho, mas Phyllis, uma das líderes da facção Elfa, acha que Wiggle é completamente medíocre e mal atende às suas expectativas. Ela então pede a seu parceiro Lei para deixá-la voltar à base agora, porque ela é introvertida, e esse ambiente de festa é doloroso para ela. Lei se recusa a deixá-la, porque devem assistir o festival inteiro, e depois relatar a seu mestre, a elfa Maga Devender. Enquanto isso, a plateia se pergunta quem ganhará a competição agora. Eles pensavam que a equipe de Will venceria, mas então Sion foi à frente e sabotou isso. Seus colegas de classe estão curiosos sobre por que Sion fez isso, e até Will está se perguntando por que o Ruivo está tão fixado nele. Ele lembra do tempo que todos costumavam intimidá-lo, interromper seu trabalho sem motivo, apenas para zombar dele. Ele estava deprimido porque ninguém sabia melhor do que ele era um fracassado, mas isso não era motivo para alguém se esforçar para intimidá-lo. Ele estava anestesiado pela constante perseguição e só queria que as pessoas o deixassem em paz. Então, quando Sion se aproximou naquele dia, ele apenas pediu para ser deixado em paz. Ele não entendia suas intenções, mas também não se importava com elas, porque planejava dedicar seu tempo todo para alcançar Ellie. Naquele dia, quando ignorou Sion, ele atirou uma bola de fogo nele, frustrado, e hoje novamente ele ataca da mesma forma. Will desvia dos ataques e começa a correr. Sion então entrou um feitiço de alta classe e cria um falcão feito de chamas, que é seu guardião. Will fica surpreso ao vê-lo e fica ainda mais chocado quando Sion ordena que o falcão o ataque, pois guardiões normalmente são usados para defesa. Ele reage rapidamente e pula usando uma espada como uma plataforma, cortando a alça do facão de fogo no processo. Ele então pega sua espada e avança em direção a Sion, pensando que é sua chance de terminar a batalha. No entanto, o falcão de fogo rapidamente regenera sua asa perdida e começa a persegui-lo. Will percebe que precisa destruir o núcleo para pará-lo, mas isso parece difícil, já que o guardião atira fogo nele. Ele desvia e então Sion o ataca de outra direção. Will usa a manopla mágica para bloquear o ataque e é empurrado para trás. Ele está exausto agora, mas Sion não parece estar em condições de melhor. Todos, incluindo Edward, estão chocados ao ver o desempenho de Sion, porque comandar um guardião com tanta habilidade significa que ele está muito além do nível de um estudante comum. Até mesmo os observadores da facção de fogo estão interessados nele, apesar dele ter traído sua equipe. Segundo seus dados, Sion era o mais fraco dos 3 primeiros deste grupo, mas sua performance hoje surpreendeu a todos. O líder acha que deve haver alguma razão que fez com ele ultrapassar seus limites e decidisse informar a Maga Devender, a Flamejante, imediatamente. De volta ao campo de batalha, Will está de joelhos e percebe que Sion ficou mais forte. Sion pergunta se isso é tudo que Will tem, já que ele estava muito mais forte quando lutou contra um monstro gigante. Will pergunta por que está fazendo tudo isso, já que não há motivo para lutarem. Sion perde a paciência e pergunta se ele pode realmente dizer isso depois de tudo que aconteceu entre eles. Ele pergunta a Will se ele não sente raiva e ódio, mesmo depois de ter sido intimidado por ele todos esses anos. Will responde que está com raiva e odeia ele, mas agora precisa derrotar Julius. Ouvir o nome de Julius faz Sion perder a compostura, e ele xinga Will por prestar atenção em tudo, exceto nele. Ele manda Will parar de ignorá-lo, e Will percebe que de repente a razão por trás do comportamento estranho de Sion. Ele entende que Sion o reconheceu e agora quer ser reconhecido por ele também. Will coloca seus óculos de ação e assume sua postura, determinado a respeitar os sentimentos de Sion, enfrentando com tudo o que tem. Sion fica satisfeito por ele estar levando a sério e começa a entoar seu feitiço mais poderoso, enquanto o falcão de fogo o cobre. Will sabe que não pode passar com um ataque meia boca, então decide observar o tempo do feitiço de Sion, em seguida partir para um contra-ataque.
De repente, Sion ordena seu guardião que ataque, e ele dispara dezenas de bolas de fogo de uma vez. Will fica surpreso com a escala do ataque, mas já viu o caminho de todos os ataques. Ele avança a toda velocidade, desviando os ataques com facilidade. Ele emerge das chamas e corta o núcleo do Falcão de Fogo, antes de seguir para Sion. Sion ataca com outro ataque a queima-roupa, mas antes que seu ataque possam se conectar, uma parede de pedra surge bem entre eles, interrompendo-os. Will bate a cabeça na parede e cai, enquanto Colette faz a sua aparição e pede para que eles parem de lutar. Suas roupas estão em farrapos depois da luta contra Julius, e ela diz aos meninos que deu uma borra sua em Julius, mas ele desapareceu repentinamente. Sion demora um pouco para reagir, mas fica constrangido ao dizer a Colette que é indecente ela andar com roupas assim. Colette o chama de porco por julgar uma mulher por suas roupas e o lembra que tudo é culpa dele por ter iniciado a briga. Ela diz a Will para correr, porque ele tem contas a acertar com Julius, enquanto ela lida com as coisas ali. Sion diz que não vai deixar ela atrapalhar sua luta, mas Colette o repreende por ser egoísta e burro. De repente, Will coloca seu manto nela e agradece, o que faz ela corar de vergonha. Will pega sua espada e sai correndo, dizendo a Sion que continuará sua luta em outra ocasião. Enquanto isso, Julius e sua equipe são os primeiros a entrar no estádio. O anfitrião acha que ninguém pode impedi-los de conquistar o trono, quando de repente Will salta para o estádio em uma velocidade incrível. Ele aterrissa com um estrondo bem atrás de Julius e sua equipe, deixando todos sem palavras. Will olha fixamente para Julius e o desafia para uma luta, e Julius estava esperando por isso também. Elf parece estar aproveitando um dia tranquilo, mas na verdade está apenas profundamente adormecida. Cissa, a criada, gostaria que Elf levasse seu papel como magia vender mais a sério, pois ela está sempre apenas olhando para o mundo abaixo. Cissa pede que ela revise os candidatos potenciais que os batedores estão recomendando e aponte um que eles consideram o melhor candidato da facção de gelo. É Julius, e ele está causando um grande alvoroço no festival. Cissa até pensa que ele pode se tornar o sucessor de Elf. Elf analisa o relatório e concorda que ele poderia se tornar seu sucessor, se tudo continuar como está. De volta ao festival, a luta atinge seu clímax quando alguém precisa apenas pegar a coroa. Julius está satisfeito que Will conseguiu chegar à final, porque ele não teria ficado satisfeito se ganhasse sem humilhá-lo primeiro. Will diz para ele não se preocupar, porque, até Julius se desculpar pelos anões, ele não tem intenções de recuar. Julius chamou Will de rato, que ele vai brincar, e cobre a arena com uma névoa fria. Will assume que Julius está criando uma cortina de fumaça para atacar, mas rapidamente percebe que Julius e sua equipe o cercaram. Eles começam a atacar, então Will decide que precisa continuar se movendo para não ser atingido. Ele planeja jogar as localizações deles usando os ataques, então espera que todos disparem contra eles. Will determina onde os três estão, então vai atacar um deles, mas é surpreendido quando um quarto disparo o ataca. Julius o provoca, chamando de retardatário. E Will fica chocado quando Julius revela que ele e seus amigos nunca sequer se moveram. Todo o estádio fica igualmente chocado ao ver que surgiram outros 4 Julius. Como se não fosse ruim o suficiente, Julius revela que seus clones também explodem. Ele faz um deles explodir, prendendo Will em gelo. Edward tem um olhar aterrorizado no rosto, pois não há dúvida de que Julius está usando um certo tipo de magia. Winder também está horrorizado, porque Julius está usando as artes secretas descobertas pela genial e incomparável Elf. Elf criou 12 feitiços, e Julius de alguma forma aprendeu a usar um deles. Esse feitiço cria uma cópia do usuário, e Will não consegue entender como Julius é capaz de usar essa magia. Julius ri como um verdadeiro psicopata e revela que seu talento é simplesmente o que lhe permite fazer isso. Ele aprendeu essa arte secreta apenas estudando por conta própria. Julius diz que Elf não é tão impressionante assim e declara que em breve irá expor ela para todos verem. Claro, Will fica furioso ao ouvir sobre sua garota ser falado dessa maneira, então ele quebra o gelo de Julius e avança direto para ele. Will se vê em uma situação bastante difícil, já que os clones de Julius se movem exatamente como ele deseja, e eles também podem usar magia. Will fica surpreso quando todos param de atacar e formam uma jaula ao seu redor. Will não consegue se libertar, então Julius o provoca e invoca uma gigantesca bola de gelo. Ele declara que esse é o fim. Toda a multidão fica maravilhada com seu imenso poder, e Edward observa que Julius conseguiu vencer a luta sem sequer dar um passo. Isso é o ideal para um mago, e agora está claro porque Julius conseguiu obter milhares de créditos. Julius usa esse momento para falar com a multidão, apontando que é impossível para ele ser derrotado depois de aprender uma das artes secretas de Elf. Julius diz que provará a eles que merece ser o sucessor de Elf, e a multidão explode em aplausos. Eles concluem que Julius estava apenas fazendo um espetáculo para a multidão, e usou Will, que é rápido e ágil, contra um monstro.
Iris diz que não acabou, e Rose afirma que Julius pareceria um verdadeiro tolo se não vencer após toda essa exibição. Ambos parecem saber de algo, mas todos os outros ficam chocados quando Will quebra o enorme bloco de gelo de Julius. Will agradece a Julius por ajudá-lo a se acalmar, pois ele sempre fica irritado quando se trata de Elf. Determinado a humilhar Will, Julius ataca novamente, mas Will desvia facilmente e elimina os amigos de Julius. Will explica que Julius não aperfeiçoou o feitiço de Elf. A multidão fica atônita e Edward percebe que Will se feriu para ganhar uma vantagem, assim como fez antes. A multidão fica confusa quando os clones de Julius começam a desmoronar, e Will revela que Julius só consegue controlar seus clones com a ajuda de seus amigos. Isso significa que Julius só pode usar a magia de Elf brevemente. Will diz que Julius não tem o direito de ser o sucessor de Elf, e Julius fica furioso. Voltamos a Elf, depois de ela concordar com Cissa sobre Julius ser seu sucessor. No entanto, ela diz que não é o sucessor que ela deseja. Em vez disso, o que ela quer é uma espada solitária ao seu lado. Will explica que, enquanto os guardiões agem sozinhos, os clones que Julius estava usando devem ser controlados ativamente. Por causa disso, Julius teve que depender de seus amigos, e está claro que ele é apenas um impostor. Julius, enfurecido, chama Will de sem talento enquanto ataca, mas Will mostra que pode se defender facilmente. Julius está determinado a provar que Will está errado, então ele usa novamente a magia de Elf. Will desvia habilidosamente de todos os ataques dos clones, e Julius pensa em como pode controlar 4 clones de cada vez, mas, sem seus amigos, ele se vê reduzido a manter na defensiva. Julius ainda está confiante que pode vencer, pois não há como Will saber qual é o verdadeiro. Claro, o tolo fica chocado quando Will o encontra e atravessa a parede de gelo para desferir um ataque. Will explica ao surpreso Julius que a temperatura interna de seus clones de gelo facilitou encontrá-lo. Se os clones não forem controlados perfeitamente, o frio vaza e cristais de gelo até começam a se formar em seus pés. Julius começa a perder a compostura de verdade agora, enquanto perde o resto de seu controle. Julius exige saber por que Will conhece o feitiço melhor do que ele. A resposta de Will é simples. Ele e Elf são amigos de infância, cresceram no mesmo orfanato. Ele admirava e estudava, mas nunca conseguiu alcançá-la, e por isso que eles conhecem todas as forças e fraquezas de Elf. Julius chama Will de sem talento mais uma vez antes de atacar, mas Will está completamente no controle agora. Will elogia Julius porque até agora ninguém conseguiu replicar a magia de Elf. No entanto, ele deixa claro que Julius está longe do nível dela. Isso porque o feitiço de clone que Julius mal consegue usar corretamente foi inventado por Elf quando ela tinha apenas 2 anos. Will o expõe como um impostor, e Julius pensa em como estava animado quando aprendeu o feitiço. A realidade começa a se estabelecer, e ele percebe que estava apenas no mesmo nível de Elf quando era uma criança pequena. Julius perde completamente a compostura agora, rindo como um psicopata, e usando sua raiva para criar 8 clones de vez. A multidão fica impressionada, e Julius diz que não é alguém para ser subestimado. Ele abandonou qualquer esperança de controlar os clones, e planeja simplesmente usar a quantidade para derrubar o Will. Julius tem certeza que vencerá agora, mas fica ainda mais enfurecido quando Will diz que costumava lutar contra 10 elfos quando era pequena. Julius começa seu bombardeiro de ataques, mas Will calmamente começa a eliminar cada clone um por um. Julius continua tentando escapar, mas as coisas não estão boas para ele, quando Will se move habilidosamente pelo campo de batalha. Will lança sua espada para acabar com o último clone, e usa um soco poderoso para destruir completamente o verdadeiro Julius. A multidão enlouquece, enquanto Mike observa que o sem talento Will conseguiu de alguma forma derrotar uma elite com mais de 10.000 créditos. Os amigos de Will celebram e Colette corre para ele. Não há mais ninguém para ficar em seu caminho, e tudo que Will precisa fazer agora é pegar a coroa. No entanto, nesse momento, Will fica chocado ao ver o elfo pegar a coroa primeiro. Ele diz que aproveitou o tempo enquanto Will e Julius estavam lutando. Isso é apenas mais uma reviravolta no caótico combate, mas agora acabou. O elfo é anunciado como o vencedor do ataque à coroa. Cissa diz a Elf que a luta acabou. Elf está completamente isolada e se pergunta se há algum tipo de feitiço que permita alguém mudar o passado. Não há. Então ela pergunta se existe algum para apagar a memória de uma pessoa. Cissa se pergunta sobre o que está acontecendo e fica chocada ao ver condições de Elf. Elf fica horrorizada ao ouvir Will falar sobre como ela costumava bater nele no passado, e ela explica que estava apenas tentando manter Will só para si. De volta à arena, Sion fica furioso, não conseguindo acreditar que Will conseguiu derrotar Julius. Colette corre até ele e jura que será a próxima a derrotá-lo. Will pede desculpa a Colette por deixar o elfo pegar a coroa, mas ela está bem, e Will está contente por ter conseguido manter sua promessa com os anões. Obrigado por assistir ao meu resumo e inscreva-se no canal para mais vídeos. Todos os anões agradecem a Will por lutar por eles, e Winner agradece aos anões por cuidarem de Will. Os anões humildemente dizem que não fizeram muito, mas os trabalhadores ainda pediram que continuasse a vigiar Will.
Mais tarde naquela noite, Colette expressa sua decepção por Will não ter sido recrutado pela torre. É provável que seja porque sua equipe lutou entre si e nem mesmo venceram o evento. Colette culpa Sion por tudo isso. Will explica que Sion rejeitou grosseiramente o convite para a celebração deles. O velho anão diz a Will para não se preocupar com isso, pois ele venceu a luta em honra deles e recebeu o pedido de desculpa que desejava. O melhor de tudo é que Julius agora trabalha na taverna como punição. Julius faz o que seu chefe lhe manda, mas lamenta como não será recrutado agora, porque perdeu para Will sem talento. Julius libera sua frustração trabalhando duro. Colette percebe que Will está preocupado com algo, e ele explica que as coisas podem ser diferentes a partir de agora. Will mostrou muito do que é capaz durante o festival, então ele se pergunta como Will lidará com as coisas a partir de agora, quando voltar para a academia. No dia seguinte, Colette assume que os outros alunos terão mais respeito sobre Will, mas o Winner avisa que não pode ser algo tão simples assim. Alguns rapazes pedem para Will vá com eles para o calabouço. Eles admitem relutantemente que Will tem uma força absurda, então imploram para que ele escolha sua equipe para o próximo treino. Esse treino é uma exploração de calabouço de uma masmorra. Nesse momento, outro grupo os interrompe. Eles não querem que outro time leve Will embora, porque eles estão prestes a pedir para eles se juntarem à sua equipe. Outros alunos entram na conversa, e logo Will é cercado por pedidos para se juntar à equipe. Colette o chama de sem vergonha por pedir para Will se juntar à equipe deles, mesmo depois de anos o zombando. Ela assume que Will se sente da mesma forma, mas ela está errada. E Will não poderia estar mais feliz do que ser desejado por todos. Colette o perdeu completamente. Ele percebe que Will foi privado de amigos por muito tempo. Colette é acusada de querer manter Will só para si, e uma garota oferece dividir os créditos ganhos com a exploração do calabouço. Colette intervém para separar todos, e diz que Will não pode se juntar a ninguém, porque eles têm plano de ir às compras. Naquela noite, Colette entra em pânico depois de se empolgar, pois parece que eles agora vão ao encontro. Sua amiga Rose a provoca sobre isso, mas recomenda que ela se prepare, mesmo que Colette diga que não é um encontro de verdade. Colette concorda, e Rose sugere que ela use algo fofo. Will conta a Rose sobre seu plano com Colette, mas explica que Colette meio que o persuadiu. Ela fez isso dizendo que precisam comprar equipamentos para o treino. Rose fica feliz em saber que Will vai às compras sozinho com Colette e sorri como se fosse um stalker. No dia seguinte, Colette espera por Will, e agora está determinada a garantir que isso realmente se torne um encontro. Colette fica maravilhada quando vê Will, e Will a elogia pelo novo visual. Ele diz que ela faz seu coração acelerar, e ela entra em pânico. Nesse momento, ambos ficam surpresos quando Rose se desculpa por ter se atrasado. Rose se apresenta para Colette, e Will diz que ele insistiu em acompanhar. Colette ficou horrorizada com essa reviravolta nos acontecimentos. A partir daí, Rose se interpõe sempre que Colette tenta interagir com Will. Eventualmente, Will percebe que algo está incomodando Colette. Então, ela aponta que a proximidade entre ele e Rose é estranha. Will assegura que Rose é um cara legal, e ele só gosta de estar perto de seus amigos. Rose traz algumas bebidas para eles, mas não pegou uma para si mesmo, para poder compartilhar com Will. Colette se recusa a deixar isso acontecer, então oferece para compartilhar a dela. As tensões aumentam entre os dois. Rose diz a Will que ele pode ir na frente para consertar sua espada. Colette concorda e diz que os anões não ficariam felizes se magos como eles aparecessem em suas forjas. Will está completamente alheio do que está acontecendo, então apenas vai para a forja. Depois que ele sai, Colette aparece e exige saber por que Rose se recusa a deixar o Will. Rose também não se contém e explica que se importa com Will mais do que qualquer outra pessoa. Os dois então começam a discutir sobre quem está mais próximo de Will. De volta a Will, ele finalmente começa a se perguntar se seus amigos não se gostam. Nesse momento, Lehana aparece do nada para falar com Will. Lehana é conhecida como a Miss Perfeição, uma pessoa que está acima das massas, e é exato oposto de Will. Will se pergunta o que ela quer, mas Lehana apenas pede para segui-la. Will a segue até uma casa onde vê os outros alunos principais. O único período do último ano na academia significa que é hora do treino geral, e Lehana revela que quer formar um grupo com os 5 deles. Julius e Sion não conseguem entender por que Lehana convidou Will, e Will pensa sobre como esses dois são os que mais o odeiam. Lehana interpreta sua expressão aterrorizada como um não, então Will percebe que ela é um pouco desatenta. Sion se recusa a deixar Will ignorá-lo, então ele vai confrontá-lo com raiva. No entanto, antes que o faça, Wiggle usa uma poderosa magia para mudar todo o ambiente ao redor. Ele aponta que magos não são tão bárbaros quanto anões, então Sion para de ser um idiota. Wiggle usa uma magia de ilusão, um tipo único de magia que convoca paisagens fantásticas concedidas apenas aos elfos.
as coisas começam a se acalmar. Então o Igor quer ouvir o que Lehana tem a dizer. Lehana explica que ela simplesmente queria formar um grupo para a exploração do calabouço. Ela queria unir os 4 mais fortes com a pessoa mais que se destacou no festival. Will tem algo que eles estão faltando, e isso ajudará no calabouço. Julius não concorda, porque Will não pode usar magia de busca, que apenas atrasará. Sion tem estado em um grupo com Will recentemente, e não quer fazer isso novamente. O Igor aponta que eles estão apenas amargurados por perder para Will, mas o Will não se sente ofendido. O Igor explica que eles se recusaram a reconhecer Will, e diz que Will tem força bruta dos anões e agilidade semelhante à de monstros. Mesmo que não haja muita sofisticação em seu estilo de luta, a espada de Will ainda conseguiu derrotar a varinha de ambos. Julius não leva a palavra dele na leveza e aponta que o Igor ainda está atrás em crédito de Lehana. Isso é mais um motivo para respeitar a opinião dela. Então, se ela vê algo bom em Will, o Igor decide que simplesmente vai respeitar o sem talento. Isso é mais do que ele pode dizer para os outros 2 caras, e isso os deixa irritado. Lehana revela que quer usar o poder de todos eles para subir a torre com a melhor aluna. Ela quer mais famas e mais honra, além de um futuro melhor para si mesmo. Lehana foi recrutada no festival, e agora tem uma colocação garantida pós-formatura, mas isso não é suficiente. Em sua casa, os membros da família geralmente morrem muito jovens, então, para evitar a ruína total, Lehana deve entregar resultados esmagadores. Subir a torre não será suficiente, porque ela também deve se tornar uma Mage Defender. Lehana tem certeza de que todos têm suas próprias ambições, então ela pede para que os caras coloquem uma moeda em um copo se concordarem com a proposta. O Igor concorda instantaneamente, porque não haverá grupo capaz de alcançar melhores resultados do que eles. Julius quer mais crédito, então ele não tem outra escolha a não ser concordar. Sion também coloca sua moeda, restando apenas o Will. Mais tarde naquela noite, Will retorna para seus amigos preocupados. Eles foram procurá-lo na forja, mas ele não estava em lugar nenhum. Will está muito sério e revela que decidiu se juntar ao grupo de Lehana para a exploração do calabouço. No dia seguinte, Winner explica que o treino começa em 10 dias. O 7º andar e o 10º andar, que originalmente estavam proibidos, serão desbloqueados. Isso permitirá que os alunos lutem contra inimigos de nível 5 e outros monstros de altos créditos. Essa é a única oportunidade que os alunos terão para ganhar mais de 1000 créditos de uma só vez, então é um grande negócio. Mais importante ainda, se os alunos conseguirem derrotar qualquer guardião de andar, eles ganharão uma quantidade de crédito extra. Em teoria, os alunos podem até conseguir todos os créditos de prática de uma só vez. Edward informa aos alunos que também há chance de perderem suas vidas. Mesmo no ano passado, 4 alunos foram devorados por monstros. Ele diz para esquecerem de se fazer de heróis, pois imprudência é proibida. Professores estavam estacionados nas proximidades, mas isso não impediu alunos de perderem suas vidas antes. À medida que os alunos entram no calabouço, Lehana aponta que ela nunca convidou Colette. Colette não se importa, e apenas declara que se Will vai, ela vai. Roach não pode ir, mas Will fica feliz por pelo menos ter preparado muitos itens mágicos para ele. O treino está prestes a começar, e os alunos são informados de que acampamentos base foram montados em cada andar. Se os níveis inferiores se mostrarem perigosos demais, os alunos devem se refugiar imediatamente. Com isso, o treino começa, e Will coloca seu óculos de batalha. Em outra parte do calabouço, alguém foi instruído a recuperar algo em segredo, a outra pessoa com ele, e essa pessoa remove uma cabeça de um corpo de maneira mais brutal possível. Obrigado por assistir ao meu resumo, inscreva-se no canal para não perder nada. Em outro lugar, um cara chamado Cariote, conhecido como Imperador das Chamas, é informado sobre o Prax. Cariote não se preocupa com isso, pois diz que a barreira parece que pode estar caindo em breve. De volta com Will, o treinamento começa, e o Igor lança o time para frente. Isso envia todos para fora de um penhasco, mas o Igor impede que todos encontrem seu fim. Uma formiga carmesim assusta Will, e ele fica horrorizado ao ver que um enxame inteiro delas apareceu. Magos são fracos quando se trata de combate corpo a corpo. Então Will determina, como vanguarda do time, ele agirá como escudo. No entanto, o Igor o impede, e lembra Will da reputação da família de Lehana. Lehana avança e libera um ataque que destrói todas as formigas. O Igor explica que a família dela, os Owen, é uma linhagem de cavaleiros. A própria Lehana é rara entre os magos, pois se especializa em combate de curta distância. Lehana decidiu que competir por crédito seria um grande incômodo, então eles apenas avançarão mais rápido que qualquer outro grupo. Voltando um pouco, Winner está dando uma lição para Will sobre qual é a magia mais vital na masmorra. Não é magia de ataque ou magia de defesa, é na verdade a magia de busca, um feitiço comum que pode detectar inimigos e anomalias.
É uma magia muito básica, mas também indispensável para o mago na masmorra. De volta ao presente, isso quase elimina Will, mas Julius o resgata a tempo. Will percebe que não consegue sentir inimigos rápido o suficiente, e os outros estão usando magia de busca para perceber uma área maior que seus sentidos conseguem. Nesse ritmo, todos vão destruir os monstros antes mesmo que ele possa detectar eles. Nesse momento, Will se orgulha de ter derrotado um, mas fica chocado quando o Eagle elimina todas as formigas com um único ataque simples. O Eagle chama Will de fardo, por não conseguir nem mesmo agir como escudo, e ele questiona a decisão de Lehana de convidar Will para o grupo deles. Lehana ainda está muito confiante de que Will apenas não teve tempo para agir como escudo. Ela tem certeza de que Will mostrará seu valor quando ele enfrentar inimigos acima do nível 5. Will se sente atormentado pelas palavras dela, já que ela continua qualificando suas afirmações com a palavra provavelmente repetidas vezes. Julius começa a fazer algo com sua vara. Então Will nos explica que Mago usa sua vara para absorver rastros mágicos que vêm de monstros caídos. Dessa forma, a academia pode verificar o número de alvos que o estudante derrotou. Todos começam a ir embora, e eles explicam que não há sentido em absorver os rastros das formigas, pois elas mal têm valor. Will é diferente de todos os outros, porque não tem como absorver os rastros de magia. Por causa disso, ele deve carregar de volta os restos dos monstros para ganhar seus créditos. Isso o torna mais um fardo para os outros, mas Will permanece positivo, ao prometer fazer o melhor para ser útil à sua equipe em algum momento. Infelizmente, a jornada dele continua, e Will continua percebendo que não há nada que ele possa fazer. Todos são muito habilidosos, que não há tempo para ele intervir. Infelizmente, Will começa a se ver apenas como um burro de carga. Um tempo depois, Lehana decide que eles precisam fazer uma pausa. Sion não se sente seguro no local que ela escolheu, mas o Eagle cria uma parede de chamas para ajudar. É apenas magia ilusória élfica, mas é o suficiente para assustar os monstros. Lehana pede Will para distribuir as rações que ela preparou, mas o Eagle é o único que não permite que Will se aproxime dele. Isso porque os elfos só permitem que aqueles que são dignos o toquem. Eagle interrompe Will, pois não quer tocá-lo por acidente. Colette fica furiosa ao ver a forma que Will está sendo tratado, mas a única pessoa que Eagle considera digna de seu grupo é Lehana. Will diz que não é grande coisa, pois os elfos apenas têm culturas diferentes, assim como os anões. Eles são de outro mundo. No entanto, os elfos valorizam mais os próprios do que os outros, e eles podem ser insuportáveis. Acima de tudo, seus talentos são incríveis. À frente de uma das facções dos mais de Devender está a Rainha dos Elfos. Lehana diz a todos que a principal prioridade deles é o Náberos Luminoso. Ele vale 110 créditos e só existe um. Isso significa que eles estarão matando um guardião do 10º andar. 110 créditos é uma quantia inacreditável e é o maior valor no Prax. O monstro é incrivelmente perigoso. Lehana montou este grupo com o propósito de matar ele. Ela tem certeza que o grupo tem o poder de derrotar a Fela de 110 créditos, e ela quer provar isso para a torre. Lehana quer lutar contra a besta quando o grupo estiver com todas suas reservas mágicas, então ela quer ignorar os outros monstros por enquanto e pegá-los depois que derrotar Náberos. Se ninguém se opuser, eles seguirão um caminho mais curto até o 10º andar. Will não consegue mentir para si mesmo sobre como está com medo, mas ele só recebeu 5 créditos até agora, então matar um guardião de andar é a única maneira de compensar isso. Em outro lugar, vemos que o cara chamado Headless removeu mais cabeças de suas vítimas. Quando nosso grupo chega ao 10º andar, eles ficam chocados que vários monstros já foram derrotados. Eles se perguntam se foi outro grupo, mas isso seria impossível. Eles pegaram um caminho mais curto e até pularam os campamentos base, então nenhum outro time poderia ter chegado lá mais rápido que eles. Will estuda os corpos e determina que nenhuma magia foi usada. Esses monstros foram despedaçados apenas com força bruta. O grupo continua se movendo, mas Will se pergunta por que está tão silencioso. Eles finalmente chegam à câmara do chefe, mas ficam chocados ao descobrir que Náberos já foi derrotado. Lehana instantaneamente diz a todos para usar magia de busca. E Will explica a Colette que os rastros de magia do monstro ainda não se dissiparam completamente. Isso significa que ele foi morto há pouco tempo. O guardião do andar acabou de ser abatido, então todos se perguntam quem poderia ter feito isso. Outro olhar para a direção de Winner explica que, embora a busca seja incrivelmente útil, é difícil detectar armadilhas astutas com isso. Magos podem usar ocultação para se esconder, e há um tipo de monstro capaz de evadir a magia de busca. De volta ao nosso grupo, Will sente algo e avisa todos para ter cuidado enquanto bloqueia um ataque vindo de cima. O Eagle é instantaneamente abatido,
e esse monstro misterioso impede todos de lançar seu feitiço. Ele faz o chão desabar. Então Will corre para ajudar o inconsciente Wiggle. Todos os outros andares sentem a mesma tremedeira causada pelo monstro e se pergunta o que poderia estar causando isso. Will consegue proteger Wiggle, mas o braço de Wiggle está completamente destruído. Will percebe que agora estão ainda mais abaixo do nível 10, o que significa que estão fora do território da academia. Os outros também percebem o quão terrível isso é, pois os andares 11º para baixo pertencem ao território da torre. Somente magos supremos têm permissão para pisar lá. Lehana está em mau estado, mas ela já ouviu falar dessa área. É chamada de o Pesadelo Isma e se estende até o 15º andar. Os monstros aqui são de outro nível em comparação com todos os outros andares. Colette está com ela, mas elas precisam desesperadamente se reagrupar com os outros. Se não fizerem isso rápido, a masmorra as devorará vivas. Um olhar para o passado de Wiggle revela que ele foi atormentado pelos outros elfos, por não ser bom com magia de ilusão, e por ter que frequentar uma academia de magia com magos simples. Ele era uma desgraça para o seu povo, e até foi dito que não era mais necessário. Disseram que seu braço era inútil e ele foi removido. Wiggle acorda do pesadelo e fica chocado ao ver que Will acabou de derrotar um monstro gigantesco sozinho. Will se oferece para tratar seu ferimento, mas Wiggle lembra que o sem talento não vai tocá-lo. Will declara que, mesmo que Wiggle acabe o matando por isso, ele não pode simplesmente deixar Wiggle sem tratamento. Wiggle é incrivelmente teimoso e apenas se dá os primeiros socorros. As coisas não tão boas, pois perderam mais da metade de seus suprimentos. Eles têm um total de 3 subarmas, incluindo os itens mágicos de Rose. Will determina que os outros provavelmente estão na mesma situação, e eles só poderão sobreviver por um dia. Will quer procurar os outros, mas o melhor curso de ação quando está perdido na masmorra é esperar por resgate. Will discorda, porque o resgate provavelmente vai demorar, já que o monstro está no nível 10. No andar 8, a professora Elsa explica a Winner que a enxurrada de monstros destruiu seu acampamento base. Quanto a alguns dos professores, algo terrível aconteceu com eles. Suas vidas foram tiradas e algo torceu suas cabeças. Winner fica horrorizado ao ver que provavelmente os andares 9 e 10 também caíram no caos. Winner concluiu que nada disso poderia ter sido coincidência e se pergunta se foi algum tipo de esquema. Edward chega para explicar que o treinamento foi cancelado, então os dois professores vão ajudar os alunos. De volta com Will, Wiggle usa a magia de busca com medo de que algo esteja por perto. O Will sugere que ele se abstenha de usar magia de busca antes de se esgotar, mas o Wiggle aponta que agora eles estão no 11º andar. Os monstros aqui são assustadores, e os dois não sobreviverão se forem emboscados. Wiggle está tão aterrorizado quanto frustrado, e não consegue entender como Will está tão calmo. Will usa essa calma para encontrar uma maneira mais eficiente de usar o feitiço de busca de Wiggle. Will calcula a distância que precisam caminhar antes de chegar ao limite da busca de Wiggle e diz a ele quando usar a magia novamente. Will e Kiki cuidarão dos monstros próximos que a busca de Wiggle não consegue detectar, enquanto Wiggle será responsável por encontrar os monstros à distância. Eles precisam se preocupar mais com emboscadas e manter as lutas o mínimo. Wiggle ainda não consegue entender como Will pode estar tão calmo. Will explica que para acender a torre, ele não tem escolha a não ser ganhar créditos à força. Isso levou a ficar preso em diferentes andares na masmorra mais de 100 vezes. Então ele sabe como lidar com esse tipo de situação. Nesse momento, eles se preparam, pois estão cercados por um monstro chamado Giza. Eles não têm escolha a não ser lutar. Então Will decide ficar na linha de frente, enquanto Wiggle luta com os monstros na retaguarda. Wiggle derruba seu oponente rapidamente, mas fica impressionado com Will. Will começa a destruir os monstros, e Wiggle consegue só se perguntar como Will consegue se mover dessa forma. Will sempre foi menosprezado por todos ao seu redor, mas de alguma forma conseguiu se tornar tão forte. Wiggle fica ainda mais chateado porque ele reagiu de forma diferente à sua própria situação. Nesse momento, Wiggle é pego de surpresa por outro monstro. Não há tempo para ele atacar. Ele então decide usar sua parede de chamas para assustar a criatura. No entanto, Will sabe que isso não vai funcionar, e o monstro corre diretamente para Wiggle. Wiggle fica completamente paralisado de terror, mas Will rapidamente vem em seu socorro. Will explica que os Giza não têm olhos, então ilusões não funcionam com eles. Wiggle começa a perder a controle e ri, chamando a si mesmo de desgraça. Will tenta dizer a ele que ele é um elfo muito talentoso, mas Wiggle diz que ele está errado. Wiggle sempre chamou Will de retardatário, por não ter talento,
mas ele revela que na verdade ele mesmo é um dos atrasados e um retardatário também. Obrigado por assistir ao meu resumo e inscreva-se no canal para mais vídeos. Um flashback mostra o Eagle treinando e implorando para alguém chamado Elanor não deixá-lo para trás, percebendo que o que estava tentando alcançar estava muito além de suas capacidades e que nada do que ele fazia era suficiente. Apesar disso, o Eagle nunca desistiu e continuou treinando. De volta ao presente, o Eagle acabou de confessar que é um retardatário. Já se passaram 6 anos desde que ele entrou com outro grupo de elfos na academia, e ele é o único que ainda está lá. Os outros ascenderam a torre, mas o Eagle é considerado uma desgraça para sua raça. Sua magia deveria criar algo com forma física, mas ele só consegue produzir fantasmas e materiais. Sua magia é apenas de aparência, e ele não consegue derrotar um inimigo com ela. Will aponta que o Eagle é considerado um dos 3 melhores da escola, mas o Eagle sabe o que realmente importa. Lihanna também sabe, e ele explica para Colette que aqueles que realmente provam seu valor podem ascender à torre. Nos últimos 6 anos, Lihanna viu os estudantes mais talentosos deixarem a academia, percebendo que os que permaneceram são aqueles que ninguém quer. Colette lembra ela que ela é conhecida como Senhora Perfeição, mas Lihanna diz que isso só acontece dentro da academia. Ela presenciou que é um verdadeiro gênio a ver Elf ascender até Mage Devender, o que a fez perceber que aqueles que são inferiores nunca poderão esperar de se equiparar a um verdadeiro talento. Quanto ao Eagle, um de seus irmãos foi o primeiro a ensinar-lhe o desespero de sua própria inferioridade. Will fica chocado porque esse irmão na verdade é a rainha dos elfos, Elanor, a quem o Eagle amava muito. Ela era muito pequena, e o Eagle decidiu que a protegeria para sempre. No entanto, ficou claro que ela era uma elfa poderosa o suficiente para criar grandes árvores gigantescas. Elanor se tornou uma Mage Devender, então Eagle se esforçou para alcançá-la. No entanto, ele não pôde esconder o fato de que era apenas um fracassado, e começou a menosprezar os magos para esconder sua própria fraqueza. Nesse momento, o Eagle fica surpreso, porque Will diz que sabia que ele tinha algo em comum. O Eagle pensa que Will está apenas tentando fazê-lo se sentir melhor, e diz que tem sido um estorvo para ele, pedindo para que Will siga em frente. Will recusa e garante ao Eagle que ele é um elfo incrível, prometendo que eles sairão da masmorra juntos. Ele jura proteger o Eagle até que ele consiga andar por conta própria. Enquanto isso, Colette dá uma conversa motivacional para Lihanna, explicando que ela conhece um garoto que continua se esforçando mesmo sendo ridicularizado por não ter talento. Colette tem certeza que se Will visse como eles estavam se torturando, ele riria de tudo. De volta a Will, vemos que ele e o Eagle estão no meio de uma batalha, enfrentando continuamente inimigos de nível superior. 5 inimigos aparecem, deixando claro que o andar em questão é outro nível. O Eagle não consegue entender como Will é capaz de derrotar todos os inimigos que enfrentam tão facilmente. Num piscar de olhos, Will termina de eliminar as bestas com facilidade. O Eagle só consegue se perguntar quanta resistência Will tem. O Will está todo machucado de tanto proteger o Eagle, e o Eagle não consegue entender por que Will ainda não abandonou como seu próprio povo fez. Nesse momento, Will ouve algo, mas a busca de Eagle não encontra nada. Will sabe o que está acontecendo, e explica que o som que ouve é a masmorra dando luz a mais monstros. Um monstro coberto de chamas aparece, e Will percebe instantaneamente que estão em perigo. Ele usa seus itens mágicos para destruir a fonte dos monstros, mas ainda estão em apuros, pois monstros de fogo chamados Bears os cercam. Esse monstro vale 11 créditos, e ataques físicos são ineficazes contra seu corpo flamejante. Eles também são resistentes à magia, tornando inimigos naturais dos magos. Até a torre considera perigoso, e o único ataque eficaz é magia élfica. Will determina que não pode derrotá-lo sozinho, então precisa da ajuda de Eagle. O Eagle lembra que sua magia de ilusão é defeituosa e que tem certeza que vai falhar se tentar lutar. No entanto, Will explica que não há problema em falhar, dizendo que eles não são gênios, e a melhor maneira de seguir em frente é aprendendo com os erros. O Eagle teme que seu fracasso leve Will à morte, mas o Will tranquiliza, dizendo que não vai morrer. Will tem um sonho e não vai parar até alcançar a torre, então ele diz ao Eagle para lembrar de suas palavras. O Eagle fica surpreso porque eles compartilham o mesmo sonho, mas suas personalidades são completamente diferentes. Will enfrenta os oponentes monstros, mas sua espada parece não ter efeito nenhum. O Eagle percebe que precisa fazer algo, então ataca um dos monstros. Como ele temia, seu ataque falha, e ele prevê que Will perderá a vida. Um dos bears difere um ataque poderoso, mas Kiki ajuda o Will a bloqueá-lo. Mais uma vez, o Will encoraja o Eagle e acredita nele. Isso atinge o Eagle profundamente, pois seu próprio povo desistiu dele, mas, por algum motivo, o Will tem muita fé nele. O Eagle finalmente decide parar de ter medo daqueles que o atormentaram, e declara que a confiança de Will é a única coisa que ele jamais poderia trair.
Ele promete nunca desistir de seus objetivos também, e lança outro ataque. Esse ataque incrível elimina completamente os Bears, mas o Will fica chocado ao ver o Eagle de joelho diante dele. O Eagle se desculpa por ter tratado o Will tão mal e o reconhece como um guerreiro digno de respeito. O Will então faz uma confissão, revelando que sempre respeitou o Eagle. Com isso, Will usa um dos itens mágicos de Rose, chamado Mapa do Buscador, que cria um mapa para guiá-los. O Eagle fica feliz ao ver que eles não estavam apenas vagando aleatoriamente, e Kiki também se lembrou de Colette e Sion sentindo algo em outro lugar. Julius fica com sede, então Sion diz para ele derreter um pouco de gelo para beber, mas Julius lembra que não podem desperdiçar magia. Eles começam a discutir, e Julius pensa sobre quão incompetentes são, mas o pior é que ambos foram humilhados pelo talentoso Will. Julius usa uma magia de busca, mas não encontra nada, enquanto Sion percebe que algo está errado. Ele usa a detectação de calor para identificar o monstro, percebendo que estão cercados por sentinela do mal. Isso faz Julius se perguntar se tem algo a ver com os monstros que encontraram antes. Sion, confiante, diz a Julius para usar seu clone como isca, mesmo que eles não possam controlá-lo. Julius acha que ele está louco e sugere fugir, mas Sion recusa. Will o havia humilhado e Sion libera sua raiva sobre os sentinelas. Nos andares superiores, os alunos correm por suas vidas, enquanto também são cercados por sentinelas. Um aluno está prestes a ser esmagado, mas Edward aparece e o resgata, eliminando todos os sentinelas num instante. Ele instrui os alunos a evacuar para o sexto andar, e Winner chega para guiá-lo até a próxima área. Os alunos ficam maravilhados, pois nunca esperaram ver no corredor da masmorra. Winner explica que a maioria dos alunos foi evacuada, porque poucos passaram do oitavo andar. No entanto, um grupo conseguiu, o grupo de Lihana. Edward pensa que será impossível encontrá-los no vasto décimo andar, mas Winner revela que sabe exatamente onde eles estão, porque Kiki, que ele deu a Will, está conectado a um cristal que ele possui. Isso lhe permite saber onde Will e seu grupo está no 11º andar. Lá embaixo, Colette está deixando sinais para trás. Eles estão no 11º andar há 16 horas e estão quase sem comida e água. Os monstros não deixam de descansar, mas Lihana, sendo muito forte, tem conseguido afastá-lo. No entanto, Colette pode ver que Lihana está chegando ao seu limite. Lihana inesperadamente pede desculpa, dizendo que suas ambições levaram toda essa situação, mas Colette aponta que o monstro do 10º andar que é o culpado. Ela também se culpa por ter se juntado sem ser convidada. As palavras de Colette alcançam Lihana, que agradece. Embora Colette esteja com medo, ela permanece confiante, porque sabe que Will o salvará. Ela fica animada, achando que ouviu Will por perto. Em outro lugar, o Eagle sente a presença de um mago à frente, e eles veem as consequências da fúria de Sion. O Eagle fica chocado com quantos sentinelas Sion eliminou sozinho. Julius, agora servindo de alívio cômico, diz irritado ao Eagle que Sion não fez tudo sozinho. Will fica feliz ao ver que Sion está seguro. Lehana e Colette ainda estão vivas, mas seus companheiros ficam desapontados ao descobrir que elas não estão à vista. Enquanto isso com as garotas, Lehana sente que algo está errado. Uma figura aparece, revelando seu professor Bruno, mas chocantemente sua cabeça cai. Outro homem surge, expressando decepção com o sem cabeça, por permitir que os alunos passassem do 10º andar. Colette fica horrorizada enquanto o sem cabeça mexe com sua nova cabeça, e os estranhos discutem sobre de quem é a culpa. Colette percebe que essas figuras mataram seus professores, e exige saber quem eles são. Seu medo aumenta quando o sem cabeça destrói a cabeça que está usando. Eles explicam que são apenas vilões, com o objetivo de destruir o céu falso, aterrorizando ainda mais Colette, já que as lendas dizem que se a barreira cair, calamidades virão. Sem cabeça, educadamente pede as cabeças delas, e lança um ataque destinado a decapitá-las. As garotas são salvas quando Will chega, desviando o ataque. Will explica que os encontrou graças a Kiki e as pedras que Colette deixou no caminho. Sem cabeça fica ainda mais animado com a chegada deles, e Will instrui todos a correrem enquanto ele enfrenta os estranhos. No entanto, Sem Cabeça é incrivelmente poderoso e derruba Will com facilidade. Gostando de Will, Sem Cabeça decide que quer a cabeça dele para sua coleção. Infelizmente para Sem Cabeça, seu parceiro diz que eles estão sem tempo e precisam recuperar algo. Sem Cabeça é arrastado para longe, mas ordena ao Duque que elimine os alunos. Todos ficam chocados ao ver Sem Cabeça usar a magia secreta de transporte da Rainha Mago. O choque se transforma em horror quando percebe que o Sem Cabeça convocou um monstro conhecido como o Maléfico Grão-Duque, que vale 270 créditos. O grupo terá que enfrentar o monstro diretamente ou recuar ainda mais para dentro da masmorra. Após o Duque lançar um ataque de energia que quase os mata, a escolha é clara. Eles não estão preparados para enfrentar essa criatura agora. Will diz a todos para recuarem para o corredor atrás deles, mas o Eagle fica para trás para tentar atrasar o Duque. Ele começa a conjurar sua magia de ilusão, criando uma vasta parede de raízes para bloquear o caminho de Duque.
No entanto, isso não faz absolutamente nada, já que Duke a destrói com pura força bruta. Will está agora perigosamente perto do monstro, então Will corre para puxá-lo para fora do caminho, antes que seja destruído. Coincidentemente, o ataque causa um desmoronamento, trazendo uma pilha de escombros e separando Duke de Will e os outros. Agora que estão seguros por um momento, Colette pergunta que tipo de monstro era aquele e por que ele é tão forte. Will diz que leu sobre isso na biblioteca da academia. É um grande duque maligno, parte da classe de demônios maiores, que é encontrado no 25º andar. Então, por que um desses apareceu aqui? Lehana acredita que pode ser obra daqueles magos malignos que eles encontraram, mas eles têm problemas maiores agora. Embora possam ter se livrado do Duque por enquanto, ele certamente está à procura deles, e ele ordenou que todos os monstros do tipo demônio desse andar também procurassem o grupo. Suas chances de sair vivos são mínimas, e Julio começa a entrar em pânico, pois não quer morrer ali embaixo. Lehana se culpa por ter causado essa situação desesperadora. Além de estarem feridos e exaustos, estão presos em território perigoso com suprimentos limitados. Julius tem razão para estar em pânico. Nesse momento, Will se pronuncia e diz que eles não têm escolha a não ser lutar se quiserem sobreviver. Os demônios podem cobrir áreas que abrangem vários andares, então passar por eles normalmente é quase impossível. Mas se o líder deles for derrotado, os demônios ficarão desorganizados, dando ao grupo mais chance de escapar. Julio acha que o plano de Will é imprudente, já que ele não acredita que possa derrotar o Duque sozinhos. Mas Will diz que tem um plano em mente e não forçará ninguém a participar se não quiserem. Julius expressa claramente seu descontentamento, pois não quer seguir as ordens de Will, mas o Eagle diz que confia nele em qualquer plano que Will tenha. Colette e Sion concordam porque sabe o quão Will é conhecedor em relação às masmorras, embora Sion ainda não goste dele. Will se volta para Lehana, sabendo que ela não tem confiança total nele, mas o Eagle passou a apreciar as capacidades de Will e quer que ela confie no julgamento dele. Lehana concorda e diz a Will que colocará sua confiança total nele. Agora, Will é oficialmente o líder da equipe e todos seguirão as ordens dele. No entanto, Julius não está de acordo com a ideia de Will liderar a equipe, pois ele não acredita que possa vencer apenas seguir as instruções de Will. Surpreendentemente, Will concorda com ele, e é por isso que para o plano funcionar, Will precisa que Julius empreste sua força como mago de gelo. Julius é o único que pode replicar a magia de Elf, então Will planeja ensiná-lo uma das técnicas secretas de Elf para ajudar com o plano. Pouco tempo depois, Will é visto correndo pelo chão da masmorra, atraindo o Duque. Assim que o Duque está ao alcance, Julius começa a lançar seus feitiços de um penhasco. O Duque imediatamente dispara um ataque para matá-lo, mas revela-se apenas um clone. Vários outros clones continuam a lançar o feitiço de Julius. Isso é o que Will quis dizer quando mencionou o truque secreto da magia de Elf. Normalmente, se a invocação de um feitiço for interrompida, ela precisa ser reiniciada, mas se um dos clones for destruído durante a invocação, outro pode continuar de onde parou. Dessa forma, eles ganham tempo suficiente para lançar um feitiço avançado, o que seria normalmente impossível. Julius está conseguindo fazer isso agora, mas manter todos os clones é extremamente difícil para ele, e ele odeia estar preso com a tarefa mais difícil. Quando todos os clones são destruídos, Julius precisa sair de sua cobertura para completar o feitiço. Will ordena aos outros que façam o que for necessário para atrasar o monstro e permitir que Julius termine de lançar o feitiço. Colette, Will e Sion disparam feitiços no Duque, mas eles permanecem ilesos. Will os havia alertado que a asa do Duque é totalmente indestrutível, mas eles ainda não precisam atrasá-lo de alguma forma. Will avança e tenta cortar uma das asas. Ele consegue empurrar o Duque um pouco para baixo, mas acaba sendo repelido também. Nem magia nem ataque físico estão causando muito dano, mas isso não importa, já que por enquanto eles só precisam agir como distração até que Julius termine o feitiço. Will e os outros continuam trabalhando juntos, mantendo o Duque ocupado. Eventualmente, Julius consegue completar seu feitiço e lança uma enorme chuva de estacas de gelo no Duque. Julius está exausto, mas mesmo após usar um feitiço mais poderoso, ele apenas conseguiu ferir o Duque. Will já esperava por esse resultado, sabendo quão forte o monstro é, mas mesmo que o Duque tenha sobrevivido ao feitiço de Julius, o dano que sofreu deve ser suficiente para deixá-lo vulnerável ao ataque corpo a corpo de Lehana. Lehana se movimenta rapidamente pela sala, chegando ao alcance do Duque. Porém, quando ela se prepara para desferir o golpe fatal, é interrompida por uma barreira automática, provavelmente colocada no Duque por aqueles magos malignos. Esse breve momento de ataque faz com que ela perca a janela de oportunidade e o Duque contra-ataca. Will precisa correr para pegar Lehana, mas ele não consegue escapar de todos os ataques. Ele chama Kiki para erguer um escudo e protegê-los, mas os óculos de Will são destruídos e ele está prestes a ser atingido por 2 disparos. Enquanto isso, Winner e Edward ainda estão a caminho do 11º andar para salvar os estudantes. Winner fica chocado com o que vê. Ele não entende por que um grande duque apareceu em um andar como este,
mas nenhum dos dois pode fazer nada até chegarem lá. A situação fica ainda mais grave à medida que Will e os outros lutam para conter o Grande Duque. Após Will sofrer um golpe pesado, Wiggle usa magia para pegar tanto ele quanto Lehana. Todos correm para verificar como eles estão. Embora Lehana insista que está bem, ela está mais preocupada com Will, que levou a maior parte do impacto. Will parece visivelmente abalado, mas pela destruição dos óculos de elfo que ela lhe deu. O Grande Duque está lentamente se liberando do feitiço de gelo de Julius, e Sion sugere que eles preparem-se para atacar novamente. No entanto, Lehana insiste para que todos fujam, pedindo que leve Will e deixe que ela ganhe tempo, mesmo que isso custe sua vida. Colette tenta convencê-la do contrário, mas Lehana se sente culpada por não ter conseguido matar o Duque antes e acredita que essa seja sua chance de se redimir. Wiggle avança, comprometendo-se a lutar ao lado dela, dizendo que além de Lehana, Will é o único homem que ele realmente respeita. Junto, eles avançarão contra o Duque. Enquanto Lehana tenta se aproximar novamente para atacar, Wiggle usa sua magia para mobilizar o Duque e forçá-lo a expor seu núcleo. Justamente quando Lehana está prestes a atacar, o Duque se liberta e lança para longe. A visão do Duque dominando tanto Lehana quanto Wiggle deixa Sion paralisado de medo. Ele acredita que inevitavelmente vão morrer, e seu único pensamento é fugir e deixá-los para trás. Enquanto luta com esse pensamento, ele é interrompido por Will, que está tendo um leve ataque de pânico. Sem seus óculos, Will está com tanto medo que mal consegue se mover, tremendo incontrolavelmente. Ele implora para que Sion lhe dê um soco no rosto para que ele possa sair desse estado. Enfurecido com o medo de Will, Sion começa a agredi-lo, culpando por tudo que aconteceu. Will não resiste, mas eventualmente recupera a compostura e agradece a Sion por ter ajudado a voltar a si. Sion fica confuso com a rapidez com que Will retornou o controle, mas Will simplesmente pega sua espada e pede para Colette cuidar de Kiki enquanto ele volta para a luta. Sion não consegue entender como Will superou o medo tão rapidamente, mas Colette explica que Will ainda está apavorado. Ele apenas luta apesar do medo, algo que ele sempre fez. Sion se mostra cético, já que nunca viu Will mostrar medo antes, mas Colette aponta que, como mago, Sion pode atacar de longe. Will, por outro lado, luta com uma espada, colocando seu corpo em risco contra inimigos muito mais fortes e maiores do que ele. Quem não teria medo de fazer isso? No entanto, Will teme mais a ideia de fugir ou perder as pessoas próximas a ele do que qualquer outra coisa, e é por isso que ele continua lutando. Colette então declara que vai se juntar a Will na batalha. Sion, envergonhado de si mesmo por ter até considerado abandonar os outros, observa enquanto a luta continua. À medida que o monstro continua seu ataque, Will quebra a cabeça buscando uma estratégia. As defesas do Duque são impenetráveis, e sua mobilidade torna difícil acertar um golpe limpo. Ainda assim, apesar da adversidade, Will permanece determinado em encontrar uma maneira de derrotar a criatura. Derrotar o Grande Duque depende de eles conseguirem cortar suas asas. Colette dispara pedras no Duque para distraí-lo, e com Lehana e Wiggle incapacitados para a luta, cabe a Will e Colette derrubar a criatura. Enquanto o Duque prepara uma rajada de ataques, Will se prepara, sabendo que sem Kiki, um único golpe direto pode ser fatal. No entanto, como ele já viu esse ataque antes, consegue desviar completamente. Quando a poeira baixa, Will está no alto, se aproximando do Duque. Colette percebe o que Will está tentando fazer, então ela coloca toda essa energia em criar uma espada mais forte possível para ele. Com essa espada, Will destrói uma das asas do Duque. Agora o Duque não pode mais se defender, e tudo que precisa é um único golpe crítico. Felizmente, Sion está lá para entregá-lo, montando em seu guardião como distração. Sion receita um feitiço avançado, e quando está perto o suficiente, lança o feitiço Inferno a queima-roupa. Apesar desse ataque poderoso, ainda não é o suficiente para acabar com o Duque. Com tanta varinha e a espada se mostrando ineficaz, Will não sabe o que fazer a seguir. Nesse momento, um fragmento de gelo cai do teto, vindo de Roast. Will não sabe por que Roast está lá, mas o gelo lembra de algo importante. Um flashback mostra uma mulher segurando o pequeno Will, esperando que um dia ele unisse o poder de uma varinha e de uma espada. De repente, Will tem uma ideia. Ele corre em direção à sua espada e pede a Sion para atirar magia nele. Sem hesitar, Sion obedece. Will corta a magia e absorve em uma lâmina. Uma energia poderosa percorre seu corpo, mais forte do que nunca, e com ela ele corta o Grande Duque ao meio. Isso marca o fim do episódio 11.